Olha o que eu aprendi, está no ar! E hoje temos outros convidados especiais demais. Temos pessoas aqui que sabem muito sobre o assunto, que vão te ensinar sobre saúde. Saúde o quê? Saúde mental, física e espiritual. Hoje vamos conversar com 3 especialistas nessa área. E o Olha o que eu aprendi é especial por isso, porque a gente sempre consegue trazer pessoas que são geniais. Pessoas divertidas, inteligentes, umas bonitas, outras nem tanto assim. Mas é uma galera esforçada, uma galera que se veste bem, que malha, que se cuida. E é isso que nós queremos de você, que você se cuide também, para que você consiga ter alta performance na sua vida. Para iniciar, antes de conversar com vocês, preciso agradecer aos nossos apoiadores, começando pela Jeep, Alma Jeep, aqui de São José do Rio Preto, que fica ali na Avenida Badibacite. Quem não tem Jeep não tem carro. Ah, mas eu tenho... Não, isso aí não é nada. Jeep é Jeep. Se tiver, por exemplo, sempre falo isso, se tiver aqui um carro na frente do estúdio que está atrapalhando, vão bater aqui e vão falar assim, quem que é um carro que está aqui na frente? Se tiver um Renegade, um Jeep qualquer modelo de Jeep, vão bater e falar, de quem que é esse Jeep que está aqui na frente? É diferente. Jeep é Jeep. Se você quer trocar o seu carro, aproveitem, porque já sabemos aí que os preços estão caindo e você vai ter muitas condições se você for lá na Alma Jeep, conversar com o Alisson, com a equipe dele, até porque tem um pós-vendas também que é poderosíssimo, pode falar com o Júlio, que é meu parceiraço. Alma Jeep é o lugar para você comprar, trocar o seu carro e presentear quem você ama. Eu fico aceitando esse presente também, quem quiser. Eles queriam me dar um Renegade, cara. Sempre conto isso. Nossa, eu quero... Meu é Jeep, eu quero trocar por outro. Vai na Alma Jeep e fala assim, olha, eu vim pelo podcast... Vai ter desconto. Vai ter desconto. Tem. 30 mil de desconto. Sim, meu Deus, não sei o que eu falei. Tem como voltar? Cancelar esse episódio? Vá, ferrou. Já era. Alma Jeep, muito obrigado pelo apoio que vocês me dão aqui. E vocês são maravilhosos. Por isso que, claro, nós vamos comprar só carros lá na Alma Jeep. Até quem for do Rio de Janeiro, tá? Pode, eles entregam. Eles entregam ao domicílio. Alma Jeep, brigadão. Vamos falar da Sete Par também, grande apoiadora que nós temos aqui. A Sete Par tem algo incrível, que é o Sete Sul 2, que é o novo bairro que eles lançaram, que é maravilhoso, que é um estilo de condomínio fechado, área de lazer de condomínio fechado, só que é um bairro aberto. Cara, então tu vai lá, tu tá na tua casa tranquilo, saiu na calçada da tua casa, tem uma quadra de beach tênis, uma quadra de futebol, tem pista de skate, de bicicleta, pode fazer tudo. Legal. Já que é para cuidar da saúde física, imagina só. Excelente. É lindo, é muito bem cuidado, então você tem que comprar o seu terreno lá com a Sete Par, no Sete Sul 2, você viu aí imagens no vídeo que são maravilhosas. Não deixe de conhecer, liga no 0800 da Sete Par, vai até a empresa, fala com o corretor da Sete Par, porque é um negócio que você não pode perder. Tem coisa que a gente tem que se livrar e tem coisa que a gente não pode perder. A Sete Par você não pode perder. E também, claro, o Túlio, que estava aqui no último episódio, o nosso patrocinador Túlio da Era Contabilidade. Se você tem uma empresa, se você tem que cuidar das suas contas, vai fazer o que você sabe. Deixa isso com a Era Contabilidade. O cara que é médico tem que ser médico. A pessoa que é psicóloga tem que ser psicólogo. Nutricionista tem que ser nutricionista. Ah, mas eu tenho que me preocupar com o imposto? Não, meu irmão. Deixa com a Era Contabilidade. Vai ser o melhor que tu pode. Com isso, o Túlio vai cuidar de tudo pra você, você vai fazer seu dinheiro render, porque você não gasta à toa. Você não vai ficar pagando coisa à toa. Ele vai fazer tudo isso. Era Contabilidade. Onde que eles ficam? Ficam lá em Monte Aprazível, mas atendem o Brasil inteiro, até no Rio de Janeiro eles atendem, Samara. Até no Rio de Janeiro. Por quê? Hoje em dia tem internet, atendimento online é o que mais tem hoje em dia. Mas é muito fácil. Então... Oi? Sem fronteiras. Não, zero, é até fora do Brasil eles atendem. Perfeito. Ah, mas eu ganho em dólar, eles fazem também. Eu ganho em euro também. Que mais moeda que tem aí? Dirham. É, dirham. Tá, também. De onde que é essa moeda? Em Dubai. É do... Eu tenho Desculpa. Jeep e tenho E é moeda Dubai. de Dubai. Já entendemos. Ah, esquece. Brincadeira. E tem que ser cliente da Era Contabilidade, porque com tanto dinheiro assim não pode ficar muscando, tem que cuidar bem. Depois tem aqui o número da Era Contabilidade. Depois tu entra lá e fala com o Túlio. Fala, eu fui no podcast, queria... Tem o desconto? Tem desconto? Tem. Porque ele consegue pegar teu imposto e reduzir teu imposto. Olha só. Os caras sabem fazer o cálculo. Maravilhoso. Só que é só pra quem é aqui do podcast. Entendi. Quem não é, cobra até mais. Mentira, cara. Acabei com a publicidade agora. Obrigado, Túlio, por me ajudar até agora. Valeu. Depois, já a gente vai receber aqui um presentinho. Aí vamos falar de mais apoiadores super especiais. Por agora, Alma Jeep, Sete Par e Era Contabilidade, muito obrigado pelo apoio. Isso aqui só acontece porque vocês acreditaram nesse projeto. E hoje, o tema de hoje, ele foi escolhido há talvez umas 2 semanas. Aí eu estava conversando com uma amiga minha lá do Rio de Janeiro, que ela não é carioca, ela é do Sul.
Conversando, então, nós precisamos achar pessoas assim pra ir no podcast. E em seguida, que ela me falou da ideia, um rapaz me mandou mensagem no Instagram do podcast. Ô, Ricardo, tudo bem? Tal? 2 pessoas que foram aí, eu conheço. O que é esse cara malucão aqui? Mentira, não pensei isso, não. Aí eu falei, que legal, tá, não sei o quê. Aí eu entrei no Instagram dele, eu vi que ele tem tudo que nós pensamos, que eu e a Samara tínhamos pensado. Eu falei, esse cara tem que estar lá. Aí já passei o WhatsApp pra ele, conversou e tal, acertamos. Aí a Camilinha, que é amiga do Túlio da Era Contabilidade, viu o meu post e falou assim, tem uma pessoa pra te indicar. Aí entrei no perfil dessa pessoa, tava lá, estresse, que não sei o quê, blá, blá, blá. Falei, já tá o time formado, já. O bonde do Tigrão é esse aqui, é o que nós temos de melhor, inclusive. Estamos lá online, tem a Samara Plentes, lá do Rio de Janeiro. Samara, tá feliz de participar comigo aqui hoje? Tô super feliz, tô aqui lisonjeada, honrada pelo convite. E mais do que nunca, a gente desenhou isso juntos, né? Então, assim, eu tô bem contente de poder contribuir. Sempre falo que uma das formas de melhorar a minha existência humana é ajudando outras pessoas. Então, te agradeço super a oportunidade por essa evolução que vai acontecer aqui agora. Sensacional. O Olha Que Eu Aprendi é o podcast que não entrevista pessoas, entrevista o repertório das pessoas. E para falar de saúde física, mental e espiritual, a Samara entende muito sobre isso, então ela vai contribuir demais pra gente. Obrigadão, Samara. Além de também dar um pouco de beleza pra esse episódio, porque se dependesse dos homens aqui, nós estamos ferrados, né? Já tem outra também, outra Misa aqui que a gente vai apresentar. Seguindo a ordem natural das coisas, temos Fábio. O Fábio, que é o rapaz que me chamou no Instagram, que queria me conhecer. Falou, Ricardo, meu sonho é te conhecer. Foi bem assim. Foi igualzinho, né? Tem um prints, tá? Tem um prints. O cara que é genial. Ele que é fortão, que a gente tava aqui apresentando ele, fortão, bonitão, é psicólogo clínico e ex-pastor, é isso mesmo? É por aí. Teólogo? Teólogo. Esse pastor é forte, né? Forte? Forte. É muito forte. Forte. E tu era pastor desde sempre? Ou... Não. Eu fiquei 10 anos trabalhando como pastor e na Igreja Presbiteriana Independente, mas também servia 2 missões aqui no Brasil. Uma brasileira, que é a Missão Jovens da Verdade, e a Missão Portas Abertas, que é uma missão internacional. E aí eu tive essa carreira, mas depois migrei para psicologia. E obrigado aí por... Eu, na verdade, te chamei para elogiar a ideia do podcast. Falei, que legal. E até os meus amigos que já estavam aqui, né? E de repente, aleatoriamente, eu sou convidado para estar aqui, o que eu agradeço demais. Obrigado. Porque foi... Acho que eu conversei com a Samara... Vou falar horários aqui aleatórios. Conversei às 8 da noite com a Samara. Às 8h30 tu mandou mensagem. Eu entrei no teu Insta e falei, não, esse cara é o que eu preciso. Acabamos de falar sobre isso. Foi talvez Deus, né, que tenha mandado. Espiritualidade. Espiritualidade, tá vendo? Tem que ter boas energias. Acaso, né? Nada é por acaso. A gente está alinhado com os propósitos, nada acontece por acaso. Verdade. Realmente. A questão da carreira, né? Você elogiar, se mostrar referência, isso também é importante. Ser visto, ser lembrado, isso faz toda a diferença. Que é o que a gente falou até num dos episódios que veio o Ramon sobre marketing pessoal. Então, estar disponível, ser visto para ser lembrado. Sim. Então, em tese, assim... Tu foi lá, se mostrou e eu te vi e aí estamos aqui agora para contribuir. Tá feliz de estar aqui então? Demais, cara. Muito obrigado pelo convite, de teu verdade. Sonho, né? Agora eu fiquei sabendo que tem um hambúrguer, né? Já. Opa, dei spoiler. Ih, rapaz, não sabemos o que é. Já um presente vai chegar aqui pra gente. Não sabemos o que é. E temos ela também para brilhantar a outra parte bonita e inteligente desse podcast, para dar um balanço legal aqui entre todos nós. Temos ela que também é psicóloga, já nos conhecíamos da CIP. Isso. Já nos conhecíamos da CIP. Foi indicação da Camilinha, que deve estar assistindo isso aqui, com Camila, certeza. Valeu. Eu acho que a Camila quer uma porcentagem, porque tudo ela tá sempre nos episódios aqui. Falo sempre dela. E eu vi muito, a Ju fala sobre estresse, também é um tema interessantíssimo pra gente falar, mas ela é especialista em várias áreas, porque também é psicóloga e dá treinamentos em empresas, dá consultoria em empresa também. Tava até agora em uma, inclusive. Sim. Tá. Muita loucura, porque as pessoas falar sobre saúde mental e falar sobre saúde mental no trabalho é uma demanda cada vez mais crescente sobre os transtornos, principalmente pós a pandemia. Boa, então tem muita coisa para conversar hoje, vai até meia-noite esse episódio, não tem como, tem compromisso, não quero saber. É feio sair no ar no meio do episódio, então vocês vão ter que ficar até o final. E para começar, eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte, eu sigo um cara na rede social, que é o Joel J. Vocês conhecem o Joel J? Sim. Conhece, a Samara conhece, todo mundo conhece. E ele fala sempre assim, turma, aquele jeitão dele, turma, saúde, família e trabalho, não inverta a ordem.
Vocês acham que essa ordem está correta? Saúde, até começar com a Ju aqui. Saúde, família e trabalho. Tu acha que está correta essa ordem para ti? O que tu poderia nos falar sobre isso? Porque é uma questão de valores, né? Pelos meus valores, sim. Eu acredito muito para a gente estar bem. Primeira coisa, para a família, para o trabalho, primeiramente a gente. Cuidar da gente para a gente poder cuidar das pessoas. E eu concordo, família é um valor, segundo meu valor, e terceiro, trabalho. E tu acha que às vezes compensaria não cuidar tanto da saúde assim para cuidar da família, por exemplo, para colocar a família em primeiro, ou primeiro tu para tu estar bem para cuidar do próximo? O que tu me disse? Não, porque você não... Vamos pegar aqui um papel de pai ou mãe. Quando você acaba se anulando e colocando para fazer um papel de mãe ou pai, você não é tão bem no seu desempenho de papel por estar em conflito pessoal com vários outros pontos. Para ser uma mãe boa, vamos dizer assim, que a gente usa um termo da Winnicott, eu preciso estar muito voltada, cuidada em relação à autoconsciência, em relação à minha inteligência emocional, em relação ao gerenciamento do meu estresse, em relação à empatia. Eu só vou ter empatia para olhar para o filho, para o esposo, etc, etc, pais, enfim, se a gente tiver essa capacidade de empatia, ela é alcançada quando a gente tem os fatores intrapessoais desenvolvidos. Legal, perfeito. E para ti, Fábio, tu acha que saúde sempre em primeiro lugar e depois família, trabalho e o resto da nossa vida? Sim. Sempre nas conversas com as pessoas, né? As pessoas às vezes vão pensar na nossa sociedade e como é o nosso país. As pessoas elas buscam trabalhar para se sustentar e elas acreditam que quanto mais trabalhar, mais elas vão ter a condição de cuidar da saúde, mas isso não acontece, porque quanto mais trabalho, mais você pode acumular estresse. E eu sempre falo com meus pacientes a respeito de procedimento do avião. Se tiver uma criança ao seu lado, quem você socorre primeiro? Claramente é você, porque senão você morre e a criança vai morrer também. Então, você cuida de você primeiro e depois dos seus, né? E pensando até nessa performance que as pessoas tanto buscam, eu, sinceramente, isso é o que eu acredito e é a minha história de vida. Eu só entendi performance quando eu cuidei de mim. Eu percebo que quanto mais eu invisto na minha saúde, mais eu consigo performar, seja com a minha família ou com o trabalho. Ela deu o exemplo da mãe boa e desse pai bom. É muito importante que os filhos tenham esse exemplo do pai que trabalha, o pai que ama a família. Porém, se o filho não vê o pai engajado com a vida, com a sua saúde, como ele vai ter uma referência e como ele vai ver a saúde traz felicidade. A gente estava brincando sobre a beleza, uma pessoa saudável é bonita. É claramente bonita, você percebe a beleza na pessoa. Então, a ordem, para mim, é perfeita nesse sentido. A gente coloca como prioridade a nossa saúde e aí a gente pode pensar nas 3 saúdes que você falou, mas é esse todo que vai nos manter bem para cuidar da família, para trabalhar e também para viver uma vida plena e digna. Boa, sensacional. Só fera aqui até agora, moleque. Só fera. Eu vou ficar quieto hoje porque eu sou muito menos inteligente que vocês. Tô totalmente fora de forma, né? Minha saúde tá totalmente fora. Mas eu vou melhorar, tá, turma? Mas não é por acaso. Não é por acaso. Você vai sair daqui hoje direto para uma academia. Sim. Não, mas eu vou falar uma coisa. Eu estou inscrito na academia, tá? Boa. O problema é ter que ir lá. Isso é injusto. Você né? vai ser excelente sócio, né? É igual a dieta da Nutri, né? Tá lá escrita, mas gente, fazer... Pô, fazer outra coisa. Samar, e tu que é, na minha visão, um exemplo de dedicação. Saúde em primeiro e depois família e trabalho? Ricardo, eu vou assim pegar os 2 pontos que eles colaboraram. Eu sou a favor de que a gente não consegue ser feliz numa cama de hospital. Então, assim, claro que eu estou chegando no extremo, né? Mas quando a gente fala em saúde, eu preciso lembrar que esse corpício aqui, né, a nossa matéria, ela leva a nossa alma para passear. Então, assim, eu não tenho a menor possibilidade de levar a minha alma para passear se eu estiver entravada numa cama de hospital. Então, a saúde, ela é realmente necessária. Eu preciso, inclusive, honrar essa matéria que me foi dada para que eu possa levar a minha alma a passear e, assim, agregar memórias, né? Porque, no final das contas, é só isso que importa, é só isso que a gente leva, as experiências e as memórias que a gente cria. E em relação à família, né? Até para cuidar da minha família, eu preciso estar alinhada com a minha saúde, porque é o seguinte, se eu sou mãe, se eu sou pai, do meu filho.
E o meu filho, ele jamais vai ser feliz se eu for um estorvo na vida dele. Então, é o que eu posso fazer hoje pela minha saúde para que no futuro eu não seja um estorvo na vida desse filho. Estorvo no sentido de dar trabalho, né? De ficar dando preocupação, de ter que me colocar numa casa de repouso porque eu não tenho condição de morar bem, né? De morar com a família, de morar sozinha, enfim. Então, eu acho que isso tudo é primordial. Nesse caso, eu não entendo nem como egoísmo. Eu entendo como realmente o amor ao próximo. Porque a partir do momento que eu cuido de mim, eu consigo cuidar do próximo. Então, o amor próprio, o cuidado com a nossa saúde e linkando esses 3 pilares da saúde que a gente veio falar hoje, né? Saúde física, saúde espiritual e saúde emocional / mental, né? Que para mim tá tudo meio que junto. Mas a gente veio falar da saúde como um todo, porque a saúde é o pilar para que a gente possa viver uma vida, nem que seja uma vida mais ou menos, mas uma vida sem encher o saco de ninguém, né? Sem trazer problema para a vida dos outros. Então, eu acho que a saúde é de fato primordial. Eu só posso realizar meu trabalho se eu tiver saúde física, né? Eu não consigo realizar meu trabalho entravada de uma cama de hospital e eu não consigo cuidar da minha família se eu não estiver bem cuidada. A gente só consegue externar, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem dentro, né? Então, e além de tudo, o exemplo arrasta. Então, se eu quero ser um bom exemplo para minha família, eu preciso, inclusive, agir em prol da minha saúde. Até já pegando esse gancho de se cuidar e tal, que a gente tá falando bacana, vamos começar talvez pela saúde ali física. E aí eu queria já até aproveitar a Samara, que é um exemplo de alta performance. Até a gente falou sobre isso. Nós precisamos de pessoas com alta performance para falar no podcast. Por isso que vocês estão aqui, porque a gente realmente, Deus mandou vocês pra gente. E aí, Samara, como que, por exemplo, eu consigo ser produtivo no meu dia a dia, ter essa alta performance, acordar cedo, trabalhar bem pra caramba, produzir e não me matar, entre aspas, ali de trabalhar, de me cansar bastante? Como que tu acorda 5 da manhã pra ir pra academia, tem esse gás todo o dia inteiro, trabalha num ritmo legal, mas sem exageros, porque às vezes a gente quer trabalhar muito. Não, preciso ser produtivo, vou trabalhar 15 horas seguidas. Talvez não seja isso ser produtivo. Como que tu leva a tua vida na alta performance, equilibrada com a saúde física, por exemplo? Bom, vamos lá. Para mim, a saúde física ela tem alguns subpilares, digamos assim, né? Então, a gente tem que pensar na hidratação antes de mais nada, porque a gente só fala, tem que comer bem, tem que dormir bem, e etc. Sim, é super importante. Vamos beber água, todo mundo. Todo mundo tomando uma aguinha aqui. Homenagem. Glute, glute. Obrigado pela Pessoal lembrança. de casa, toma água aí, pelo amor de Deus. Pode me servir mais, por favor. O nosso corpo, ele é composto 70% de água. E o nosso sangue, ele é composto 98% de água. Então, a gente precisa ter alinhado que a gente precisa se hidratar, porque senão as nossas células não recebem os nutrientes e também não conseguem excretar os restos metabólicos, né? Jogar para fora os restos metabólicos do seu funcionamento normal. Então, é muito importante a gente pensar na hidratação como base. E existe um cálculo que a gente pode fazer, que é bem simples, mais ou menos 35 ml por quilo de peso corporal. Então, é mais ou menos isso que você precisa para manter o seu corpo hidratado. E existe uma dica de ouro aqui, Ricardo, que é o seguinte, a gente não pode beber água de Gucci. Sabe aquela coisa de, não bebi água hoje, vou beber a garrafa inteira de uma vez. Não funciona desse jeito, porque senão a gente só enche a bexiga e não consegue levar essa água de fato para as células. Então, a gente tem que ir bebendo devagarinho, aos pouquinhos. Eu costumo dizer que para ter alta performance no meu trabalho, eu preciso ter uma garrafa de água na minha frente. Eu não consigo sentar para atender pacientes se eu não tiver uma garrafa de água na minha frente. Então, isso é muito, muito, muito importante. Todo mundo entendido até aqui? Sim. Ok. Perfeito. Anotem em casa, hein? Anotem. Concordo. O outro ponto importante é o sono. Então, o sono não é só sobre o tempo que você dorme, mas sim sobre a restauração que você vai causar dentro do seu corpo. Durante o processo evolutivo, né, a gente desgastava muito o nosso corpo buscando alimento, buscando abrigo, protegendo a nossa aldeia, e a gente usava 12 horas de escuridão, que a gente não tinha sol, então a gente não conseguia enxergar a nossa caça, então a gente se tornava vulnerável a essa caça. Então, foi inteligente, né? De acordo com as leis de Darwin, sobreviveram aqueles que entenderam que a gente, durante a noite, como a gente não enxerga à noite, a gente precisa
hibernar. E durante essa hibernação, a gente faz o recover, né? A gente faz a recuperação e a regeneração das nossas células. Então, não é só um sono profundo e reparador, é o sono regenerativo. E para isso a gente precisa fazer algumas coisas para ajudar a induzir esse sono. Então, é se livrar de luzes prévias antes do sono, né? Luzes de tela, de televisão, luz até artificial, né? Que a gente está aqui falando agora à noite. E a gente tem luzes artificiais ao nosso redor. Só que o nosso corpo entende isso como o sol. Então, quanto antes eu me livrar desse sol falso, melhor para a regeneração do meu sono. Tá? Então, é muito, muito, muito importante. Outro ponto, obviamente, é atividade física. Então, não é possível que você não tenha 20 minutos todos os dias para cuidar da sua saúde física. Por que isso? Porque a gente passa o dia sentado. E é evolutivo a gente se mexer. Então, assim, mais importante do que você ir na academia 2 vezes por semana, 1 hora por dia, é mais importante você fazer pelo menos 20 minutos de atividade todos os dias. Então, isso é primordial para você evitar problemas no seu futuro. Então, é mais importante do que o tempo que você vai ficar exposto à atividade física, é a regularidade. Porque o nosso corpo, desde aquele processo evolutivo que a gente precisava se mexer para achar comida, é natural a gente se mexer todos os dias. E se deixar, hoje a gente estaciona o carro na boca do shopping para não precisar andar 10 metros para pegar o elevador. É assim que funciona. Então, quanto mais a gente se movimentar, melhor nesse sentido. E, obviamente, eu não posso deixar de falar sobre alimentação. O primeiro ponto para a gente cuidar da saúde física é pensar no combustível que eu vou dar para essa máquina. Porque essa máquina aqui, ela é capaz de alta performance. É a máquina mais perfeita que a gente tem no planeta Terra. Então, a gente pode falar assim, o homem já foi para a Lua, né? A gente tem máquinas maravilhosas. Mas quem construiu isso? Então, a nossa máquina é muito mais perfeita do que qualquer outra. Boa. A gente tem que ter esse entendimento. Então, o nosso combustível também precisa ser muito bom. Eu não vou ter a alta performance de uma Ferrari se eu colocar um simples etanol no tanque da Ferrari. Ela vai funcionar a pleno vapor da melhor forma possível se eu der o melhor combustível para ela, aquele aditivado super, ultra, mega power e todos os outros nomes que eu não sei falar. Mas é a partir desse combustível que ela vai funcionar melhor. E o nosso corpo não é diferente. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na qualidade dos alimentos que a gente está provendo para essa máquina. É muito importante a gente ter isso. Antes de mais nada, a gente tem que pensar no que o nosso corpo é capaz de absorver. Então, proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, minerais, fibras, polifenóis e água. Qualquer outra coisa diferente disso, o nosso corpo não está pronto para absorver. Então, ele vai reagir contra isso. É como se eu estivesse poluindo o motor do meu carro. E em algum momento ele vai reagir. Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar. Para ter um corpo limpo, eu preciso parar de sujar. Eu vou chorar, e aí eu vou ter... Eu vou chorar. Chora agora e depois. Ô, Fábio, fica tu fazendo o podcast e eu vou sair. Vai dar 20 minutos de atividade. 20 minutinhos. Na psicologia a gente fala assim, Ricardo, quando a gente sente esse tapa na cara que a Samara tá falando em você direto. Pau. É pra mim, Samara. Vocês combinaram? Você que chamou. É muito bom. É muito bom. Na verdade, eu sempre falo, são tapas, né? Sim. São tapas na cara mesmo. É muito todos importante. nós passamos por isso. Sim. Mas, ó, eu tomo água, tá? Mas é uma luta. Eu tomo água. Pra caramba. Quando ela foi uma explicação brilhante. Você quer falar? Não. Tá. Eu queria pensar uma coisa que eu percebo no dia a dia das pessoas. Quando as pessoas ouvem isso, elas encaram como um tapa e é compreensível. E a maioria das pessoas tem milhares de argumentos para provar o porquê ela não tem os 20 minutos, porquê ela não pode comer bem, porquê ela não pode dormir bem. Sim. Eu acho que quando você faz a pergunta do como ter essa alta performance, e a gente atrela isso à equação do tempo, o que para mim as pessoas não compreendem é que uma vez que eu dou atenção para a maneira que eu durmo, a maneira que eu me movimento e aquilo que eu como e bebo, como a Samara pontuou, eu vou ganhar eficiência. Então, com menos tempo de trabalho, eu posso ser mais eficiente do que ficar com maior tempo. Então, trabalhar por muito tempo não quer dizer que a minha produção é eficiente. Sim. Então,
A questão é que muita gente, eu acredito que ela nunca sequer colheu o benefício da recompensa do esforço. Aliás, né, ela sequer se interessou para entender que ela pode performar bem em qualquer coisa. E a gente sempre fala do trabalho, mas quando eu penso na revolução que essa ideia que a Samara trouxe de cuidar do nosso corpo faz com uma pessoa, a pessoa vai fazer tudo bem. Ela vai cuidar da família melhor, ela trabalha melhor, ela faz sexo melhor. Acho que é importante. A gente tem que falar dos Sim. benefícios de uma maneira que Porque as deixa o pessoas cara vão ter mais que entender. potente, né? Exatamente, exatamente. Então, as pessoas conhecem o fruto mais baixo que existe, né, na recompensa pelo esforço, é só o interesse. Então, se elas se interessassem minimamente, experimentassem, eu acho que a gente já teria uma revolução performática nas pessoas. Mas para isso, ela tem que abrir mão de algumas coisas. Então, ela tem que abrir mão de uma vida que hoje parece ser confortável, mas a longo prazo, sinto muito. Como a Samara disse, vai passar a vida numa cama de hospital, acamado, Sim. ou então doente, né, mentalmente, com a situação que a gente está pós-Covid. Então é muito importante pensar, isso é a base. Aliás, eu só vou tratar meus pacientes e eu começo dizendo o que você come, como você dorme e como você se movimenta. Essa é a primeira pergunta que eu faço para eles. Caramba, que legal. Primeiro pergunta o que é... Não, verdade. O que você tá aqui por quê? Obviamente. Mas a segunda coisa que eu falo, eu preciso que você cuide de você, do seu corpo, porque eu sinto muito. A sua mente sem o seu corpo é alma penada, meu amigo. Sinto muito. E isso aí... É Você base. sabe, Fábio? Desculpa. Pode Você falar, sabe, pode falar. Fábio, que eu tava assim, é uma questão que você fala, as pessoas têm N desculpas para dar. Eu vou um pouquinho mais a fundo. Eu falo assim, olha, eu te entendo. E muitas vezes eu também sinto isso. Então, assim, a gente acolhe, tá tudo bem, tá todo mundo no mesmo barco. Quem não está entendendo isso é o seu corpo. O seu corpo, ele só reage aos estímulos que você dá para ele. Então, assim, eu sinto muito que você tenha muitos afazeres, eu sinto muito, mas é uma questão de prioridade. E aí você não pode fazer nenhuma das outras tarefas que você está incumbido a fazer, inclusive você não tem como ter flow no seu trabalho, você não tem como fazer o seu propósito de vida se você estiver travado numa cama. Boa, Então, E a isso questão- é básico. E as pessoas querem muito fórmula mágica, querem muito essa questão do... Não é fazer mais, é fazer melhor. E o abrir mão e a questão de você entender, quando você entende o sentido daquilo, e infelizmente as pessoas, a grande maioria das pessoas, só vão ter mudanças na dor. Só quando Né? sofre. A gente tem um acesso à informação, esse podcast maravilhoso, tem informação, mas eu quero fórmulas fáceis. As pessoas geralmente só vão e buscam muito o nosso trabalho, enquanto psicólogo, nutricionista, o que seja, quando tem falta. Quando o negócio já está no vermelho, quando as pessoas já estão em crise, quando as empresas, quando a pessoa não consegue dormir, o médico pediu para chamar um psiquiatra, um psicólogo, a pessoa está com risco de saúde de vida e correndo risco de vida, e aí procura essa situação de melhoria. Né? A gente tem tudo na mão, a gente tem tudo da melhor maneira e mais fácil do mundo. A gente complica demais. É verdade. Isso eu não posso negar. Algumas coisas eu complico também. Eu tenho várias desculpas pra dar, mas não vou dar meu repertório pra galera sobre desculpas, né? Mas até falando sobre isso que nós estamos falando aqui agora, que é interessante, nós estamos falando de corpo, em tese agora, né? Mas eu já vi muitas pessoas falando assim, não, mulheres, por exemplo, eu prefiro homens que não ficam pensando em cuidar do seu corpo, cuidam da mente. Que é o quê? Que é aquele nerdão, por exemplo, que estuda pra caramba, que lê pra caramba e tal. E eu vi alguém, esses anos atrás, não lembro quem era, alguém falando assim, não, mas essa afirmação está errada. Porque o cara que estuda muito, ele tá falando de homem porque era o exemplo, né? A pessoa que estuda muito, cuida muito do intelecto e não cuida do corpo, ela não está se cuidando de verdade. E aí ele até fala, é muito bom quando a pessoa cuida do corpo, porque o cérebro fica muito melhor para aprender. E aí, até te perguntando isso, Fábio, da questão do corpo que eu vejo, tu faz crossfit e tal, levanta um monte de coisa, um monte de ferro, barra pesada, caramba, né? Tu percebeu isso, que
cuidar do corpo não é o inverso de cuidar da mente, que é a mesma coisa? Porque tem gente que acha que é o contrário. Ou o cara cuida do corpo e é rato de academia, ou ele é um cara estudioso. Mas não, quanto mais eu cuido do meu corpo, talvez melhor eu fique para estudar. Que tu... Eu percebo, e aí... Ah, que pergunta boa que eu fiz agora, hein? O benefício que eu sou muito tive... A gente até estava falando fora do ar sobre o benefício da gente cuidar do corpo. Eu tenho uma doença chamada vitiligo e até 2016 eu tinha já praticamente desistido de tratar porque não tem cura e eu estava cansado, né? Primeiro que não tinha já nem dinheiro mais para investir em tratamentos. E aí eu falei, pô, eu preciso cuidar da minha saúde. Tive uma conversa com uma profissional que ela falou, você precisa cuidar da sua saúde de uma maneira integral. E aí tudo que ela me falou eu já tinha estudado. Só que eu nunca tinha colocado em prática. E aí eu encontrei o CrossFit sendo essa modalidade que ela me fornecia a possibilidade de cuidar da minha saúde. E eu falei, eu vou fazer um investimento nisso. E exatamente depois disso, o esporte me levou a me preocupar melhor com o que eu comia, porque eu queria performar melhor dentro do esporte. Também a maneira que eu dormia. E também eu percebi que eu me tornei uma pessoa muito mais sagaz, inteligente, fora o aspecto da mentalidade que o esporte traz, como a resiliência, flexibilidade, capacidade de superar adversidades. Isso tudo dentro desse esporte que eu pratico, todo dia a gente tem desafios, né? E são movimentos funcionais, constantemente variados, executados em alta intensidade. Eu faço levantamento de peso olímpico, corrida, ginástica. Isso me proporcionou, então, a possibilidade de expandir o meu corpo e a minha saúde. Consequentemente, a minha inteligência ficou aprimorada. A minha capacidade de memória, então, que antes eu sempre tive... Eu falava, nossa, eu não consigo lembrar de nada. Hoje eu percebo tanto que eu tive melhora disso. E aí eu fui vendo a minha pele ter uma repigmentação a partir dessa mudança holística, né? Total. Então... Todas essas coisas cooperaram para que a minha pele, dentro de uma doença que não tem cura, voltasse. Aí eu falo para as pessoas falam, não é possível. Não é possível. Porque não parece aqui. E aí eu posso mostrar uma foto aqui, se você quiser, porque assim, eu tinha um rosto todo branco, mas um branco, não sei se a câmera tá vendo, bem branquinho assim, né? O vitiligo tomou conta. E aí eu percebi que quando eu investi realmente, de fato, e coloquei o cuidar do físico e o cuidar da mente, né? E, claro, do meu espiritual. E tem uma outra parte aqui que a gente não falou ainda, mas eu acho que está dentro do espiritual, que é como a gente se conecta com as pessoas, com a vida, a natureza. A gente vai falar disso. Saúde social, ainda. né? Importantíssima. Importantíssima. Que já a gente vai falar para quem foi inscrito no canal. Se você não se inscreveu ainda, você vai perder. Se inscreve aí que é facinho. Então, pô, aí eu falei, de fato, agora é importante a gente... Foi pela dor. Mas é importante a gente experimentar. E agora, meu amigo, minhas amigas, eu jamais vou largar isso. Porque não faz sentido para mim viver uma vida que não seja assim. Porque a maneira que eu experimento a vida é muito rica, é plena. O tempo ganhou novo significado. As minhas relações, a maneira que eu olho pro meu corpo. Cara, isso parece papo de igreja, parece que eu quero converter as pessoas, né? Parece que eu fui pastor até, né? Será? Mas é que, de fato, o benefício que a gente colhe disso é absurdo. Eu tô falando de um testemunho muito pessoal, mas eu ando com muitas pessoas que falam a mesma coisa. E aí não tem como advogar outra causa. Sim. Pra falar, hoje eu almocei com uma estudante de medicina, né? E quanto mais a gente fica no intelectual, né? Eu fico com o psicólogo, a professora... docente, e mais a gente precisa ter esse equilíbrio para a gente ter criatividade, para a gente solucionar problemas. E aquela questão de não ter tempo, é como a Samara falou, tem que ter prioridade. A gente precisa, 20 minutos. Como você consegue? Porque eu dou prioridade, eu acordo nesse tempo, eu tenho que chegar às 8, né? Eu acordo mais cedo. Eu não preciso ficar 40 minutos, tem dias na academia ou em outro. Às vezes 20 minutos é o tempo que eu tenho, eu vou fazer uma atividade. Porque eu sei que no restante do meu dia que está corrido, vai me fazer bem, vai me ajudar. Né? E isso vai criando hábitos. Então, para todos os nossos, né, ouvintes aqui que estão assistindo esse podcast, é importantíssimo a gente dar pequenos passos. Fazer um pouquinho de cada vez, porque as pessoas querem, a gente chama isso tudo ou nada. Então, o procrastinador, ele tem que ser, ou tudo tem que ser incrível, ou ele é horrível, que é uma das situações que a gente procrastina.
Então, tem que ter uma nutricionista, tem que ter um psicólogo, tem que ter um personal trainer, tem que ter... Então, a pessoa vai criando empecilhos. A gente tem que ter poucos passos e começar um pouquinho de cada vez. Legal. Muito mais chance da gente conseguir. Né? Esses pequenos passos fazendo melhor e não o que é mais, o mais. Boa. E aí, até indo nisso, quanto, por exemplo, mais eu cuido do meu corpo, aí até pode ser pra Ju agora, quanto mais eu cuido do meu corpo, consequentemente, melhor fica a minha parte mental. E aí eu quero te perguntar isso o seguinte, tem várias pessoas que têm hoje depressão e ansiedade. Atividade física ajuda nessa parte? Porque tu pode ajudar? Cientificamente comprovado. Um dos melhores estudos que traz sobre tratamento de transtornos mentais, como transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, é a atividade física, cuidar do corpo. Existem vários estudos. Vou dar só um exemplo aqui, interessante. Tem um estudo no Frank, em 2000, ele colocou 3 grupos de pacientes com depressão. O primeiro grupo, ele só deu medicamento antidepressivo. Os 3 tinham depressão. Só antidepressivo. O segundo grupo, antidepressivo mais atividade física. E o terceiro grupo, somente atividade física. 4 meses depois, os 3 grupos apresentaram melhoria de sintomas. Sendo que o primeiro grupo de medicamentos teve 38% de recaída depois de 6 meses. O grupo com medicamento mais atividade física, 31% de recaída. E aquele grupo que só manteve a atividade física teve apenas 8% de recaída, como hábito. Então, a gente não está aqui... Tem estudos que demonstram e comprovam a eficácia da atividade, o cuidado. Né? Eu falo que a atividade física, a alimentação, o sono, todos esses pontos que aqui já foram abordados, é um leque de possibilidades, de situações que a gente deve fazer para uma mente equilibrada, para a gente ter conexões sociais sadias e para que a gente tenha uma evolução enquanto ser humano. Muito bom, muito bom. Indo até para essa questão de se conectar com as pessoas, de alta performance, de realmente fazer atividade física. Uma vez teve aqui o Herbert Coelar, no segundo episódio desse podcast, que a Samara conhece, ele é genial. E ele falou assim, nós dificilmente nos arrependemos de ir na academia, por exemplo, ou de fazer uma atividade física. Pode até ser difícil... Eu não me arrependi de ter treinado. Então, é difícil arrepender, é difícil Verdade. acordar. Mas depois que tu Nunca me vai... arrependi. Difícil falar assim, não deveria ter vindo. É muito difícil, a não ser que seja lotar a academia, tu não aguenta ficar esperando ninguém. Mas é muito difícil. Tu fala assim, eu treinei hoje, suei, que eu gosto muito de suar. Quando eu sou, eu falo, agora valeu a pena. Mas quando não sou, não vale muito a pena, sabe? Aí ele falou isso, sabe? Dificilmente a gente se arrepende de ir. Mas aí, e o antes disso? E quando a gente vai acordar? Até com a Samara, porque eu vejo muito ela pelo Insta, todo dia de manhã ela tá lá, fotinho no elevador, cheio de roupa, cheio de sacola e fotinho. Começou meu dia, 5 da manhã. Eu vejo às 8 só, mas ela posta às 5. Ô, Samara, e esse início, assim? Porque tudo bem, quando chega lá, é gostoso. Mas e pra chegar, e pra acordar? Como é que tu muda o teu mindset, tua cabeça pra acordar cedo e fazer todo dia e não ter essas recaídas, por exemplo? Vamos lá. Existem algumas vertentes para a gente pensar em relação a isso, e a primeira delas é ter um entendimento de que o bom hábito e o mau hábito, os dois custam e os dois têm recompensa. Então, a diferença entre o bom hábito e o mau hábito é o momento em que eu vou pagar e ter a recompensa. Então, vamos lá. Para um bom hábito acontecer, você tem que pagar no débito para ter a recompensa depois. Então, o bom hábito, primeiro você sofre, você sente, para depois você ter recompensa. O mau hábito é aquele pagamento no cartão de crédito. Primeiro eu tenho a recompensa e depois eu vou pagar por isso. Entender isso muda o jogo. Porque a partir do momento que você entende que nos 2 casos você vai ter que pagar e nos 2 casos você vai ter recompensa, você escolhe. E aí é isso que os adultos fazem. A gente faz escolhas o tempo todo. A blusa que eu vesti hoje foi uma escolha, o brinco que eu vesti hoje foi uma escolha, e acordar cedo também foi uma escolha. Então, eu escolho todos os dias transformar o meu corpo num corpo forte, porque mente fraca não se sustenta em corpo forte, e, ao mesmo tempo, o contrário também acontece. Um corpo forte não se sustenta em mente fraca.
Então, eu preciso trabalhar os dois juntos. E isso é um entendimento. Então, nos dois casos, eu vou ter que tomar a decisão de pagar e de ter recompensas. Mas qual que é melhor para mim a longo prazo? Porque qual que conversa com o meu objetivo de vida, de ser uma pessoa saudável e de não dar trabalho para os meus filhos? Qual deles? Então, eu decido isso todos os dias. Claro que não é fácil. Não estou falando que é simples e mole. Não, não é. Mas eu faço escolhas o tempo inteiro. E como adulta, eu faço escolhas e lido com as consequências das minhas escolhas. E ainda junto com o que o Fábio falou antes ali, que ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou sobre o tratamento holístico na remissão da doença dele, do vitiligo, que é uma doença autoimune. E a Ju também falou outra coisa. A questão é a seguinte, gente. É evolutivo fazer atividade física. É evolutivo, a gente precisa disso. Quem não faz atividade física aumenta o nível de estresse oxidativo do corpo esse corpo padece mais cedo. A questão é que quando a gente faz um treinamento de força, né, que a gente aumenta a produção de miosina, e eu estou indo para a parte física mesmo, a gente aumenta a produção de miosina, eu estou fazendo hiperestimulação de hipocampo. O hipocampo é uma região do cérebro muito importante, inclusive para a memória. Então, eu estou irrigando essa região cerebral com miosina. E essa região, porque isso está dentro do meu músculo. Eu faço isso quando eu estou fazendo um exercício de força. Se eu faço isso de forma recorrente, eu estou fazendo ginástica para o meu cérebro. Se meu cérebro funciona melhor, eu tenho níveis de dopamina, que é um hormônio da sensação de bem-estar, eu tenho níveis elevados da produção de dopamina. E isso melhora a minha motivação, porque a dopamina é meu hormônio da motivação. Então, tá tudo interligado. E aí, quando eu tenho mais motivação, eu melhoro o meu sistema imunológico. Isso está tudo interligado. Está tudo dentro da mesma engrenagem. Então, quando você consegue falar assim, eu vou ficar mais 10 minutinhos na cama, vou nada. Olha a engrenagem que eu estou fazendo funcionar quando eu consigo sair de casa às 6 horas da manhã para treinar. E eu preciso fazer às 6 horas da manhã, porque a gente não tem hora para sair do trabalho. Justamente porque eu preciso performar muito bem para os meus pacientes, eu preciso estar com a minha cabeça desanuviada, eu preciso estar bem para atender. Eu trabalho com pessoas, eu sirvo primeiro. Para servir primeiro, eu preciso cuidar de mim. Então, eu entendo que para performar bem na minha vida, eu preciso tomar essa decisão. E a decisão de não botar no alarme de soneca, e só seguir. Só seguir. Que então, aula, quando você hein? tem isso muito bem determinado, você consegue fazer. Porque você vai pagar do mesmo jeito. Só que você quer pagar no débito ou no crédito. É uma opção sua. Sensacional. E tu acha, Fábio, que o ambiente nos ajuda muito nisso? Porque, claro, a gente tem aquela força de vontade. Só que eu vi até uma pesquisa uma vez que a força de vontade é muito pequena. Não é uma coisa que a gente pode contar muito. Tu acha que o ambiente em que a gente está, tanto na saúde física, emocional, quanto a espiritual, o ambiente influencia muito a pessoa? Porque às vezes eu tenho uma cabeça boa, mas tô num meio ali que me faz pensar diferente, por exemplo. Porque tu já viveu nisso? Totalmente. Totalmente. O ambiente nos modula, né? Nós somos parte do ambiente, a gente pode propor uma diferença ou ser, dependendo do que você vai consumir ao longo da sua jornada, você vai ser influenciado. E isso não é só com alimentos, também é com o ambiente. É claro que ambientes hostis, por isso que eu gosto sempre de pensar do aspecto social que a gente está, o país que a gente está, onde a pessoa está inserida. É muito importante a pessoa entender qual é o ambiente que ela vive. É muito complicado. Vamos jogar o jogo da vida real. Quando você tem dentro da sua casa 5 pessoas que não estão comprometidas com essa engrenagem, com a saúde, só você quer. Você vai sofrer, vai ser o bestão, é o bestão aí? Na gíria, vai ser zoado, né? Vai ser zoado demais, e aí vão te chamar de maluco. Então é isso, acordar às 5h40 da manhã, que é a hora que eu acordo, às 5 é muito cedo pra mim. Não, mas se precisasse, tudo bem. Mas é 5h40 eu acordo. E pô, o que é? Tá varrendo calçada? Pô, se precisar, por que não, né? Eu tô apto para isso. Você tem que... É uma escolha. E se o ambiente vai contra você e você não tem recursos, né, suficientes, é claro que vai te influenciar. Hoje a gente está num país que tem pessoas que até hoje elas não têm o que comer. Então a gente tem que pensar também, olha a falta de saúde que essas pessoas têm. O ambiente vai modular se ela vai ser uma pessoa saudável ou não. E aí, é claro, por isso que eu sempre falo, quem são as pessoas que a gente anda, com quem que a gente está conectado.
é muito mais fácil quando a gente está conectado com pessoas que estão na mesma vibe, com pessoas Legal. que estão pensando igual, pessoas que estão com o mesmo objetivo. Até eu vejo bastante crise em relacionamentos porque tem cosmovisão diferente. Um acredita numa coisa e o outro em outra, mas são antagônicas. E aí começa a ter atritos e aí eu falo, poxa, mas e os pontos em comum, né? E às vezes começa a se perder, porque o ambiente fica hostil entre as pessoas. Então, claro que vai influenciar. Sendo bem direto. Uhum. E dentro das empresas, Ju, tu consegue ver ali, por exemplo, um funcionário que se destaca, porque tu sabe que ele cuida melhor da saúde, e até que ponto, vamos imaginar uma empresa ali de 10 funcionários, esse um influencia os 9, ou é mais fácil os 9 influenciarem esse um, dentro de uma empresa, que tem que ter alto rendimento, tem que dar lucro, tem que produzir, tem que fazer. Como é que tu vê isso dentro das empresas? De um só às vezes se destaca, mas às vezes cai por causa dos outros, por exemplo. Olha, é muito interessante essa pergunta. Hoje Obrigado. de manhã, Tô mandando bem eu demais. estava numa empresa, numa outra empresa, fiz uma avaliação de clima organizacional e entender o comportamento das pessoas no trabalho e fui dar uma devolutiva para a dona e para a gerente. Então, tinha uma quantidade de 13 funcionários, né? Bem parecido ao seu exemplo. Existem situações, a pessoa geralmente que está com problema no trabalho, que tem insatisfação, geralmente dá para confrontar, essa pesquisa dá para você verificar. São pessoas que têm problema na sua vida pessoal. Entendi. Geralmente são coisas, né? Toda vez que a gente olha para esse aspecto, é um fator multidimensional. A gente não pode olhar só, é por causa disso. São vários fatores. Um ponto acontece, uma pessoa desmotivada, ela pode contaminar? Pode. Isso vai depender do grau da pessoa, do outro, ter automotivação. Que aí envolve inteligência emocional. O que é automotivação? Se a gente pegar a definição, motivação é o motivo para a gente agir. Ou seja, é o foco e a persistência do meu esforço para a gente atingir uma meta. A automotivação é quando a gente se esforça, que é um desafio, né? Força de vontade, e persiste para a gente atingir objetivos, resultados. É quando eu dependo de fatores intrínsecos. É por mim, é pela minha carreira que eu estou fazendo isso. Quanto mais tem um funcionário automotivado, com elevada inteligência emocional, que tem o que a gente chama de mindset de crescimento, está sempre buscando, se responsabilizando, aprendendo, mais ele vai evoluir na sua carreira. Quanto mais a gente tiver pessoas, aí você vê o quadro, pessoas desmotivadas. Sempre a culpa é de quem? Da empresa ou de alguém específico. Então ela coloca culpados, isso é o repertório comum. Coloca culpados. Claro, não existe nenhuma empresa perfeita. Não estou falando, a culpa... Não, sempre tem os dois lados, sempre. Mas é aquela pessoa que está sempre reclamando, está sempre colocando a sua vida e a sua carreira na mão das pessoas. É aquela pessoa que... Então, pode contaminar se a pessoa não tiver essa automotivação, esse autoconhecimento, essa inteligência emocional. Sabe que eu vi uma situação esses dias? Eu gosto muito de esporte, né? Pô, obviamente. Vá. E aí eu tava assistindo... todos aqui acompanharam a Copa do Ping-pong, Mundo, né? imagina. Não, Gosto muito de esporte, eu tava Eu gosto- em ping-pong. não fala assim, é tênis de mesa. Já aprendi, já. Eu tava assistindo, vendo algumas matérias a respeito da Copa do Mundo, né? Que teve uma final fantástica, Sim. né? E a matéria tava mostrando o comportamento do Messi dentro do ambiente, dentro da equipe. Obviamente o Messi é alguém que está acima de todos nós, Sim. em termos de futebol, né? Eu quase equiparo. Assim, não tem alguém que equipara-se ao Messi. E aí poderia ser um problema para uma equipe, né? Pô, por que então vamos tocar só para ele? E aí quando você vê o comportamento dele junto à Sim. equipe, é bonito ver como ele inspira que a equipe jogue melhor. A equipe joga por ele e ele joga pela equipe. Então é possível, a sua pergunta... Para mim, esse é um exemplo claro. Dá um Google lá e veja, quando termina a Copa do Mundo, o que todos os jogadores da Argentina fazem. Todos correm pro Messi. Ele. Então, ele era muito superior. E aí, ao invés de causar inveja, não, ele gerou ali uma admiração que contagiou a todos. E o oposto existe. Aí nós temos vários e vários casos que a gente pode falar do oposto.
Sim, perfeito. E aí, então, entra essa parte, talvez, desses funcionários, pensando em empresa, de terem humildade, talvez, de seguir alguém que faz o que eles não fazem. Porque, em tese, a gente pode olhar alguém fazendo o que a gente não faz e falar lá, trouxa. O puxa-saco do chefe é esse aí. E aí a gente não tem a humildade de falar, poxa, eu queria ser feliz assim também. Eu queria ir atrás da meta. Tu vê muito isso nas empresas? Sim, é por isso que a fala, eu acho que todas as pessoas que têm equipe, trabalham com gente, é desafiador o ser humano. Sim. Por isso que a gente está sempre tendo. O óbvio precisa ser dito, motivar, trabalhar todos os dias, continuamente em prol da equipe, investir em treinamentos, investir nessa união de equipe, gestão de conflitos, é um investimento porque a pessoa, em muitos, a gente vê perfis, né, comportamento que não consegue sozinho. Por isso que precisa de um profissional, precisa de um líder, precisa de um professor, precisa de profissionais que vão... Porque não é tudo que a gente é perfeito. Sim. Então, o papel do líder, no caso de uma empresa, ele tem esse papel de desenvolver as pessoas. Eles não conseguem sozinhos. E por isso, quando a gente vê nível de maturidade, idade, nível de comprometimento, a pessoa que não se trabalha, você vê que precisa mais ainda. É todos os dias se incentivar, falar... Todos os dias. Precisa. É tipo banho, né? Você sabe, Ju, que essa questão do incentivo, da fala... Eu trabalhei no mundo corporativo durante 6 anos, numa empresa de jurídico, né, no jurídico de uma empresa de petróleo e gás, na verdade. E eu era sempre a louca do rolê. Porque eu saía de casa às 5 da manhã, acordava às 5 da manhã, às 5h15 já estava dentro do carro, tomava meu café dentro do carro para ir para a academia no centro da cidade, que é 45 minutos da minha casa, às 6 horas da manhã. E ficava de 6 às 8 na academia, 8h30 estava sentada na minha mesa trabalhando. E sempre fui vista como a louca. Mas essa louca, ela fez 5 maratonas em 2 anos. E Uau. por que eu fui a louca do rolê, né? Porque eu era extremamente disciplinada. E você vê que logo assim, foi uns 2 anos depois que eu comecei com essa história de corrida, chegaram até mim e falaram, olha, já vai ter um evento chamado Corporate Run, e a gente gostaria da sua indicação de uma equipe de corrida que pudesse estar lá. E depois eu voltei a atender como nutricionista, eu fui convidada para falar sobre nutrição e esporte para essa equipe que antes eram os meus colegas de trabalho diretos. Então, assim, o quanto que no final das contas a gente eu sempre fui a louca, sempre fui a maluca. Sim. Mas essa maluca se desenvolveu muito enquanto ser humano, essa maluca teve muita coragem para largar tudo de lado, um emprego fixo que era maravilhoso, que eu ganhava bem, que eu tinha, né, todas as pompas ali, para me aventurar novamente no consultório de nutrição. E assim, sem nenhuma perspectiva, simplesmente pelo que eu acreditava naquele momento. O esporte me deu coragem e o esporte me deu disciplina. Então, se hoje eu cheguei onde eu cheguei, se eu sou boa no que eu faço, é porque eu tenho disciplina. E aí eu escutava que eu era louca, escutava. Mas de louco e médico todo mundo tem um pouco, né? Sim. Então, essa parte eu aceitava e pronto. E no final das contas... acabava incentivando as outras pessoas a comer melhor, porque eu tinha a minha verdade muito certa de que aquilo ali fazia bem para mim de alguma forma. Excelente. Pô, que massa. Dentro da parte, por exemplo, da saúde espiritual, até eu começar com a Samara, depois a gente pode fazer a volta. Eu vejo muito o seguinte, quando a gente tá bem por dentro, quando o teu espírito tá legal, quando tu tem a cabeça em ordem, tudo fica mais fácil. Até levantar de manhã para ir para uma academia 5 horas que seja. Por quê? Porque tu tá bem. Mas como que a gente pode, ô Samara, buscar essa saúde espiritual? Não tô falando de religião, cada um vai onde quiser. Eu sou espírita, o católico ok, evangélico ok, não sei se tem mais, Jeová, tanto faz. Mas como que a gente busca essa saúde espiritual a ponto de nos ajudar a ter mais performance no dia a dia? Como que tu faz isso no teu dia a dia? Porque tu malha, tu trabalha, tu tem família, tu não sei o quê. Onde que fica essa parte espiritual? Onde que tu acrescenta para te fazer uma pessoa melhor? Tá. Eu acho que quando a gente fala em espírito, a gente sempre pensa em religião e realmente não tem absolutamente nada a ver com religião. Quando eu falo sobre saúde espiritual, é para eu entender que eu sou parte de um todo. Eu estou conecta com o ecossistema. E isso traz para mim paz espiritual. A partir do momento que eu também entendo que para ter uma evolução espiritual, seja independente da minha religião, eu preciso estar conecta com esse ecossistema, mas eu preciso entender que eu preciso servir primeiro. Então, quando eu entendo que eu estou aqui,
que eu vim para esse planeta, seja qual for a forma que eu me fiz chegar aqui, eu estou aqui para servir primeiro. E quando eu estou aqui para servir primeiro, eu me conecto com o meu propósito de vida, que eu já defini muito bem para mim, e está tudo bem se as pessoas não definiram ainda. Mas dentro do meu propósito de vida, eu encontrei aquilo que me dá flow. E eu sou grata a isso. Vocês entendem que em nenhum momento eu falei sobre Deus. Uhum. Acredito, também sou espírita, tá tudo certo. Mas em nenhum momento eu falei sobre Deus, eu falei sobre flow. E o que me traz isso é a gratidão. Então, Ixi, travou aqui pra mim. Opa. Travou, tá ao contrário. Ih, tá de cabeça pra baixo. Pera aí que tu tá de O cabeça flow pra... virou tá de vendo? cabeça. Vira, né, Vira. Samara? Não tô nem ouvindo a Samara. Pera aí, Samara, o pessoal vai arrumar aqui. Enquanto isso, eu vou... Ainda não escuto, Samara. Eu vou passar pro Fábio. Já a gente volta em ti, tá? Você tá ouvindo a gente? Já a gente volta. Vamos lá. Eu acho que sim. Oi? Tá, Samara, só um minutinho que o Será Juninho que vai... não vale a pena desconectar e conectar? A gente virar a TV? Ah, tá. Pode ser. Achei que ia virar a TV. Pô, vamos. Samara, ó, sai, por favor, Samara, e entra de novo. Pode ser? Ok. Boa. E tu, Fábio, como é que tu busca essa parte espiritual pra te fazer uma pessoa melhor no teu dia a dia? Como eu busco? Como é que tu acrescenta também? Pô, a vida é corrida. Às vezes a gente acaba esquecendo disso, de cuidar do espírito também. A gente cuida do corpo, da mente e o espírito. Como é que a gente encaixa? Caraca. A pergunta Respira é difícil. fundo. Calma. Não, a Vamos pergunta lá. é... Quer uma água? Não, eu fico pensando, Não chora. é porque eu tenho uma compreensão da espiritualidade. Na verdade, eu acredito que tudo é espiritual, né? Inclusive, quando ela fala do ecossistema, eu percebo isso, né? Por isso que eu penso sempre na espiritualidade como uma maneira que eu me conecto. Me conecto com o quê? Com tudo. Comigo, com as pessoas, com a natureza, com o tempo, com tudo. Ao longo da minha jornada, trabalhando como profissional religioso, eu percebi que há uma grande diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. Há uma grande diferença entre a teologia, o estudo e a espiritualidade. As pessoas mais espirituais que eu conheço são pessoas que, quando elas estão em algum lugar ou com alguém, elas realmente estão ali. Esse estado do flow, ele é espiritual, ao meu ver. Eu percebo muito, por exemplo, como que eu pratico a minha espiritualidade. Eu atraio pássaros na minha casa, pássaros soltos. Então eu coloco comida para os pássaros, eu faço parte desse ecossistema. Eu tenho plantas, então se eu posso cuidar de uma planta, eu também posso cuidar de mim. Eu gosto de enxergar o planeta como parte de quem eu sou e me sinto conectado. Acho que a Samara falou bem legal, né, essa ideia. Claro que eu também tenho um aspecto muito forte dentro de mim, não à toa eu fui profissional religioso, dessa busca pelo divino ou pelo sagrado. Quando a gente vai estudar antropologia, a gente vai perceber que é da nossa espécie essa busca. O que é que tem além de nós? O que é que tem além disso daqui, dessa mera realidade? E eu acredito que todas as pessoas em algum momento se perguntaram, e até essa pergunta já é um ato espiritual na minha concepção. Então, a minha busca pela espiritualidade, ela acaba também sendo específica pela busca do sagrado, porque eu tive experiências, né, a partir dessa realidade. E aí eu sou um adepto da prática da meditação há muitos anos, né? Então, legal. Esse é mais um investimento que eu faço. Hoje até a minha formação específica é psicologia positiva e mindfulness. Porque eu acredito tanto que nesse momento eu posso me conectar comigo. E é tão espiritual para mim ficar ali no momento onde eu paro tudo. Eu paro tudo. Tudo. E nada mais importa a não ser eu. A minha conexão comigo. Então, para mim, tudo é espiritual. Tudo que nós fazemos implica no mundo espiritual de alguma maneira. E essa busca minha, ela tem dado benefícios, porque eu percebo que as pessoas espirituais estão conectadas de fato com a vida. Então elas experimentam a vida com muito mais sabor. Legal. Faz sentido? Muito. A comida não é apenas algo que eu como compulsivamente. Ela tem um sabor muito específico. A vida tem cores e a vida é bonita quando ela é espiritual. Então eu sou um cara que eu sou amante da espiritualidade. Pô, massa. Tu ia falar alguma coisa, Ju?
É muito o que vocês colocaram, né? Eu concordo totalmente. A gente tem como estudo, em 1988, a Organização Mundial de Saúde traz saúde espiritual fazendo parte da saúde, incorporando a saúde. Então, a gente tinha antes biopsicossocial, entrou em 88 espiritual. O que é a saúde espiritual? É justamente esse contato com algo, com um propósito, quando tem um sentido. Então, quando você, eu faço isso. Quando eu tive, né, um exemplo da Samara, o que é essa saúde espiritual? Quando eu estou fazendo algo com um objetivo maior, que tem a ver com questões relacionadas à natureza. Pessoas espiritualizadas têm contato com a natureza. Por exemplo, meu filho, ele tem como valor das forças de virtude e caráter, é um estudo, ele tem um ponto essencial que é a espiritualidade, que é uma virtude... O meu tá lá em cima também. Que é a virtude da transcendência, que é uma força espiritual. Então, como que é o exemplo da espiritualidade? É que ela fala assim, nossa, você viu esse pôr do sol? Você viu? Olha lá, olha que bicho. Assim, olhar a natureza, olhar os animais. Isso é uma força. E o que é interessante disso, que quanto mais a gente tiver esse olhar, que a religião, ela é uma doutrina que auxilia algumas pessoas a manter a sua espiritualidade em dia. Legal. Que nem todo mundo necessariamente vai seguir, mas quando você tem e você entende o porquê, ajuda. Tanto é que existem estudos sobre saúde e espiritualidade. E um exemplo, Albert Einstein, eles perguntam qual a sua religião, porque isso interfere no tratamento, por exemplo, uma pesquisa que eles fizeram no tratamento de câncer. Pessoas que acreditam, tem uma religião, um exemplo, tá? E acredita, o prognóstico, o resultado do seu tratamento, ele é muito melhor. É muito melhor. Então, assim, a espiritualidade, ela é importante. Olhar para isso, olhar esse valor que as pessoas têm, esse sentido. Né? E as pessoas, qual é o meu sentido? As pessoas querem pronto. Faz um trabalho, eu trabalho com desenvolvimento de carreira profissional. Você faz um trabalho, eu quero saber meu sentido. É olhar. Sim. É olhar para dentro da gente. Eu acho que temos a Samara de volta. Samara voltou? Voltou. O tecladinho Ela dela só não funcionou nos em ouve, alto som. Ela só não... Fala pra ela que a gente tá vendo ela, pra ela não xingar a gente, que a gente vai ler lábios. Qualquer coisa que ela falar, a gente vai ouvir. É verdade. Esse povo chato do cara. Avisa ela aí, pelo amor de Deus. Olha o tecladão forte. E é importantíssimo a gente... Como que a gente faz para ter sentido? É começar a olhar. É olhar o que me faz bem, o que eu gosto, o que eu não gosto. O porquê da gente estar aqui. Entender cada vez mais nessa busca faz quando a gente tem esse sentido. Entender qual é a minha ação essencial, o que eu gosto de fazer. Através de que meios? Utilizando quais talentos que eu tenho, a fim de quê? Né? Então, levar, por exemplo, olha, quando o Fábio falou assim, olha, eu tive um sentido quando eu percebi de alguns valores que eu tinha na minha liderança religiosa não fazia tanto sentido e eu fui para ajudar as pessoas através da psicoterapia. Essa escolha tem relação total com a nossa espiritualidade. O para quê. Quando a Samara colocou... eu saí de um ambiente corporativo extremamente fechado, tal, fui julgada para fazer o que eu quero, que eu acredito que tem um sentido para mim. Quanto mais as pessoas entenderem e assim, olhar para dentro, o que busca, porque as pessoas querem só chave para fora, né? A gente vê assim, clique aí no YouTube, 5 passos para uma vida feliz. Nossa, se a gente não tiver essa dor, o sofrimento, entender, saber o que gosta, esse olhar, as pessoas não querem, porque querem respostas prontas e algo mecânico, né? 5 passos, como diz a fenomenologia existencial humanista, que é uma abordagem da psicologia, ela fala assim que as pessoas querem um projeto de vida. Porque tem tudo a ver com a espiritualidade. Querem um projeto. E sabe que a gente é o arquiteto da nossa vida e não tem um projeto pronto. Existem formas da gente ser. Formas da gente... O que é essencial para mim, o que é importante para mim, talvez possa não ser para outra pessoa. Boa.
E a gente saber que isso, somos diferentes, que a gente pode admirar pessoas boas e não querer invejá-las. E identificar pessoas que são ruins e saber o que a gente não vai fazer, são modelos que a gente pode aprender também com isso. Isso tudo é espiritualidade. Sensacional. E quando a gente tem uma crença, não, espiritualidade é religião. Olha o tanto que a gente perde, por exemplo. A gente começa a aprender muita coisa que vai além. Samara, tu falou flow, entrar em flow e tal. Eu sei o que é, mas vamos imaginar que eu não saiba. O que é estado de flow, estado de fluxo? Estado de flow é aquele ponto onde você não sente o tempo passar e você se sente conecto com algo muito maior, seja o que for, seja uma energia maior. E você se sente grato quando aquilo acaba, você se sente preenchido quando você para de fazer aquilo. É como se você... eu acho que é uma questão mais energética até do que espiritual, nesse sentido. E aí, quando eu estava falando que foi, né, o flow, e aí virou ali o negócio, a questão que eu estava falando é que isso me transforma numa pessoa grata, e quanto mais eu agradeço, quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. E quanto mais eu reclamo, mais eu clamo por aquilo que não me fez bem. E os dois dão o mesmo trabalho. Então, dentro da minha espiritualidade, seja ela qual for, eu busco o flow naquilo que me faz ter gratidão pelas coisas. Então, eu busco aquilo que me preenche de alguma forma e me faz ser grato. Porque quando eu sou grata, eu me conecto com algo maior, que às vezes eu não tenho nome, né? O nome quem dá é a gente. Eu só tenho um sentimento sobre isso. Então, o flow é esse estado de energia que as coisas só vão, né? Que você não vê o tempo passar, que no final você se sente preenchido, se sente repleto, completo. E é como se nada do que acontecesse no seu externo te fosse capaz de tirar daquele estado, sabe? Então, assim, eu tô aqui com vocês agora, meu flow tá acontecendo, eu tô seguindo o meu propósito de vida e eu preciso ficar fora de tudo que está acontecendo aqui, mesmo que lá embaixo tenha um restaurante, que as pessoas estejam felizes lá comemorando, eu não queria estar lá, eu quero estar exatamente aqui onde eu tô. Legal. E até essa parte de flow, Samara e Fábio e Ju, eu vejo muito assim também, até tem esse estudo da psicologia que se eu tenho alguma atividade que é muito difícil e eu tenho uma habilidade muito baixa, eu não vou ter vontade de fazer, porque não vai dar pra mim. Mas agora, se eu tenho uma habilidade muito alta, um desafio muito baixo, eu vou ficar, faço, tal, então relaxa. Aí, a graça da vida seria, então, ter desafios altos e habilidades altas para poder entrar em estado de flow. Por exemplo, lá no CrossFit, se tu fizer o mesmo treino todo dia, não vai entrar em estado de flow. Já pego 10 quilos há um ano, nem pesa mais o negócio. Então, eu já tenho habilidade um pouquinho maior, deixa eu aumentar um pouquinho mais o desafio, a vida fica mais gostosa, assim, equilibrando o desafio e habilidades? O que tu acha, Fábio? Eu acho que sim. Acho que a vida, inclusive, ela é desafiadora, né? É interessante pensar na nossa espécie, né? Ela é tão desafiadora que a gente não sobrevive sozinho. Aí se a gente nasceu e ficar sozinho, acabou, não né? vai. Já não vai dar certo. E aí, então, essa sucessão de desafios... Eu fiquei ouvindo as meninas falando aqui e eu tenho só duas coisas que eu penso ligeiramente diferente, mas talvez... Até que enfim uma treta nesse episódio. Não é treta. Não, quero treta. Porque quando eu penso no flow, essa ideia do flow me fazer perder a noção do tempo, eu talvez nunca tenha experimentado isso, porque quando eu entro nesse estado do fluxo, é aí que eu experimento o tempo da maneira mais intensa e real possível. Legal. Então, eu não sei, é estranho, porque eu fiquei pensando, nossa, às vezes que eu tive esse movimento de estar num desafio que me completa e me deixa tão imerso, o tempo me parece ser tão real e vívido que cada segundo me parece ser gostoso de se estar. É difícil explicar, por isso que eu não sei se eu estou discordando, mas eu não saio com a sensação de que foi muito rápido. Pelo contrário, eu saio com a sensação de que foi exatamente o tempo necessário. Foi perfeito, né, nesse sentido. Foi pleno, gostei disso. E essa ideia também do propósito foi algo que eu fiquei pensando aqui, né? Será que o flow está dentro do propósito e dentro do desafio? Porque eu não sei se eu acredito mais em um único propósito. Pelo menos não para mim. Para as outras pessoas, sim. Mas para mim, não. Porque eu acredito em propósitos. Porque eu encontro muitos propósitos. Então, quanto mais eu fui entendendo os desafios que a vida me dá,
e mais eu fui vendo qual é a habilidade que eu estou, mas o meu interesse, eu vou falar muito disso, o interesse é o fruto da recompensa mais baixa ali, pelo esforço que eu faço. Só de estar interessado em algo, eu já me sinto num fluxo ali, porque quando eu tenho interesse por algo, eu realmente quero viver esse algo de uma maneira intensa e vívida. E aí, pensando no propósito, eu fui vendo que a minha vida foi me levando para vários propósitos, né? Então, volto a dizer, vou pensar na espiritualidade. Eu acho incrível que eu compreendo o som de um dos pássaros que vai lá e ele me avisa que não tem comida. Ô, louco. Exatamente. Aí, vamos lá. O que é o louco? Talvez eu Aham. seja o louco. Se ela foi chamada de louco porque acorda às 5 da manhã, Tu é maluco. pássaros falam comigo. Que da hora. As pessoas que me chamam de louco, geralmente dá nome pro cachorro e diz que o cachorro fala pelo olhar. Mas o pássaro não pode. Fala... Ah, entendi. Você O tá gato entendendo? também. O gato, o cachorro. claro. O pássaro não. O pássaro não pode conversar contigo. Exatamente. Doutor Dolittle lá. Então você entende? Eu encontrei um propósito dentro da minha vida que é me Legal. conectar com a natureza. E eu tenho mesmo assim um cuidado, um carinho pela natureza. Só que eu tinha zero habilidade. A primeira planta que eu fui cuidar não deu muito bom. E foi desafiador demais. Hoje é incrível. Tem mão boa, tem mão boa. Então, aí o Que a que gente é fala, isso? né? O que é a mão boa? Porque assim, eu aprendi, eu tive interesse, Sim. eu encontrei propósito em estar conectado com a natureza. Aí eu tenho uma planta, e é incrível. Eu olho para uma planta assim, eu falo, para minhas plantas eu falo, essa planta aqui tá precisando de uma poda, mas é só de olhar assim. Aham. Parece que ela tá me falando. Aí eu vou e aí eu vivo um tempo muito legal de estar ali com ela. Sim. E a minha habilidade de podar no lugar certo, de repente a planta Floresta. floresce. E aí eu falo, cara, isso é muito meu propósito. E aí eu fui pastor, sou psicólogo, sou crossfiteiro, eu adoro gastronomia, adoro, sabe? eu Quantos acho que- propósitos eu tenho? Fábio, deixa eu só linkar uma coisa aqui. Quando eu falo sobre propósito, em todos esses exemplos que você está dando, tem uma coisa que está conecta: Qual que é? o servir primeiro. Verdade. Você serve a planta, você serve o pássaro, você serve a natureza, você serve os seus pacientes. Quando você era pastor, você servia a comunidade. Uhum. Em todos Eu me sirvo, eles, você tem o de servir fato. primeiro. De fato. E Verdade. uma outra questão É esse o também. ponto. É esse o ponto que eu estava falando sobre o propósito. Show. Servir. Perfeito. Todos esses caminhos que você utilizou te levam para o único propósito. E todos esses que você adora te dão flow. Legal. Boa. Ju? E quando a gente fala de saúde, que é o tema, nossa, saúde física, emocional, espiritual, mental, a gente não tem essa questão do único propósito, porque a gente tem que, assim, qual é o meu objetivo de ter saúde física? Qual é o meu propósito? Né? Qual é o porquê? Então, eu quero... Tem pessoas que provavelmente vão no consultório da Samara e falam assim, eu quero porque eu quero ficar uma idosa para terceira jovem, ou eu quero ter... Tem pessoas que eu me alimento, eu conheço pessoas, eu me alimento, eu cuido, eu faço isso porque eu não quero dar trabalho para o meu filho, porque eu perdi... Né? Então, cada um... Vamos pegar aqui a saúde física, saúde mental. Por que eu cuido? Por que eu faço atividade física? Por que eu... tenho cuidado com o meu propósito profissional, meu propósito de saúde mental. Então, cada um vai ter o seu propósito dentro dessas áreas que englobam a saúde do ser humano. Eu quero Que ser um são- velho sarado. É sério. Quero Eu chegar também. num lugar assim com 70 anos, tirar a camiseta e falar, pô, louco, Ô, aquele louco. velho é sarado. Gostosão. E eu conheço médicos que falam assim, nossa, ele é um exemplo, né? Como? Assim, eu não quero dar trabalho para minha filha. Uhum. Eu quero ter uma longevidade com qualidade que não tenha isso. Então, olha só, tem a ver com valores. E percebe que tá tudo bem, não precisa ter. Tem uma questão da conexão maior, mas cada indivíduo tem o que faz bem. E por que faz bem. E para que faz. E para quê. Eu sempre penso nisso, né? A integridade em detrimento da abnegação. Quando eu sou íntegro com os meus valores e Perfeito. com aquilo que eu busco, né, o servir que a Samara trouxe, é diferente de abnegar os meus próprios interesses para servir o outro, né, porque é tudo sobre o outro. Não, é uma, sabe, a integridade é isso, né? É uma Autenticidade. completude. Você ser verdadeiro. Isso. Isso traz... Né, Esse senso de propósito. Claro. É. E olha, E um flow. E o Flow.
tem a ver com a psicologia existencial humanista. Eu já tô falando, ele não sabe da abordagem. Olha só. Falando, Olha eu tô só. identificando. Não, a humanista. Identificando. Na teologia, a gente bebe muito da fonte humanista. Aham. E, então, assim, eu sou um humanista de carteirinha. Não, tem como. é porque ele fala, não sei. Eu falei, não, É, como não? não queria falar isso, Porque mas- isso, quando você fala de autenticidade e sentido, essa visão é uma teoria. Dr. Viktor são- Frankl. São Boa. teorias que complementam, né? Legal. E aí, essa visão de sentido do homem é isso. Legal. Pô, genial. Até tu Vocês falou sabem agora que do... Pode Desculpa, falar, pode falar. uma explicação evolutiva para isso, né? Porque eu sou sempre a que vai lá na questão física evolutiva e por que nós pensamos assim, né? O Joel J já disse isso várias vezes, pessoas precisam de pessoas, e isso é evolutivo. Nós evoluímos enquanto sociedade quando nós tivemos o primeiro fêmur reconstituído. Significa que para me proteger, para buscar água, buscar alimento, buscar abrigo, eu preciso andar. Um homem com o fêmur quebrado na natureza evolutiva é um homem perdido desde que ele não tenha companheiros. Se ele tiver companheiros, esses homens vão caçar, vão buscar água, vão buscar abrigo, vão defendê-lo. Então, foi assim que a gente evoluiu enquanto sociedade. Então, isso está no nosso DNA. Pessoas precisam de pessoas. Ah, genial, genial. Sabe, Samara, eu queria muito falar uma coisa que ela falou sobre o servir, e eu quero só finalizar esse assunto da espiritualidade. O que é mais bonito dentro do tudo ser espiritual, e quando ela fala do servir, quanto mais eu percebo que eu sirvo, mais eu sou servido. Cara, e isso é impressionante. Eu poderia ficar aqui horas, se quiser um podcast só sobre histórias de sorte ou serendipidade, me chama. Porque a minha vida é uma eterna sorte. De tanta coisa que eu já fui servido assim, sem fazer o mínimo esforço. Legal. E talvez seja isso a espiritualidade Sim. que eu mais experimento, assim. Aham. Eu dou e recebo. Cara, é bonito demais essa troca. É quase que automático. Até num dos últimos episódios sobre empatia, quem não viu, vai lá depois desse e assiste, que é muito bom. O Fábio, que ele é espírita aqui, trabalha no banco, no Sicredi e tal, ele falou uma coisa genial. Que ele falou, que eu tinha até falado com a Mônica aqui, perguntei pra ele, olha, Fábio, primeiro, tu acha que é válido a gente cuidar do outro, mesmo que a gente fique doente e tal, tá falando de empatia, de cuidar do próximo e tal. Aí ele falou assim, quando a gente cuida do outro, Deus cuida da gente. Que basicamente quando eu ajudo o próximo, eu não vou ficar desamparado, ele falou. Eu tenho alguém cuidando de mim. E é isso aí, quando eu sirvo, alguém vai me servir. Com certeza. Não vai me faltar a parada. Então isso é genial, cara, muito bom. Eu também passei por várias sortes. É legal assim, isso, É legal, né? gostou demais. Experimentar a sorte. É sorte, né? A É gente sabe sorte. que isso Quanto não é mais sorte. você agradece, mais a graça desce. É, né? pois é. Perfeito, legal. Muito bom. Tu falou aí, Fábio, do Viktor Frankl, que Sim. é um... É psicólogo? Ele é psicólogo? Psiquiatra. Psiquiatra. Ele tem um livro lá, Em Busca de Sentido. Perfeito. Pensando nesse livro, eu lembrei de um do João Branco, que não é meu parente, sempre falo isso, tá? Mas deve ser, mas me ignora toda vez no Instagram. Que ele tem um livro que chama De Propósito. Ele era diretor de marketing do McDonald's. E aí ele fala assim, eu já tinha visto isso no livro do Cortella, que ele diz que uma pessoa que dorme em média 8 horas por noite, se ela vive, por exemplo, 75 anos, ela dormiu 25. Um terço da vida dela passou dormindo. E aí o João Branco, ele fala o seguinte, outro terço da nossa vida a gente passa trabalhando, que em tese 8 horas, tá? Sim. Então assim, nós temos 2 terços, que entre Dormindo. aspas, são jogados fora, um dormindo e o outro trabalhando, e um terço só resta para Passa os se outros. divertir, para ser feliz. Aí ele até tem esse livro que ele fala, De Propósito, que é para eu ter essas 8 horas que eu trabalho, porque dormindo eu tô dormindo, mas nessa que eu trabalho, para não serem horas, por exemplo, difíceis, para não ser jogada fora. Porque a vida passa. Imagina, 75 anos vivendo, 25 trabalhando triste, 25 dormindo, e só 25 eu vou ser feliz? Deus me livre. Mas não dá. Então, como que vocês acham que o nosso público, e são milhões de pessoas, Juninho, quantos milhões de pessoas vendo? 8 milhões de pessoas ao vivo aqui, é muita audiência, cara. Indonésia tá em peso aqui. E aí eu quero saber de vocês, como que alguém pode juntar a saúde espiritual, a mental, emocional, a física, para ser feliz trabalhando também? Porque eu vejo isso de vocês, e eu sou assim, eu sou feliz trabalhando. Eu sou feliz dando aula, eu sou feliz dando mentoria, fazendo isso aqui. Como que vocês fazem, que pode dar de dica, até pode começar com a Ju aqui, para ser feliz nas 8 horas de trabalho? Porque não precisa ser torturante trabalhar. E tem pessoas que domingo, na música do Fantástico, choram.
Como que a gente trabalha essa motivação com propósito, com sentido, em busca de sentido, cuidando da nossa saúde? O que vocês fazem que dá para as pessoas fazerem também? Essa pergunta aqui, se não foi a melhor que eu fiz na minha vida, não tem outra. E aí, Ju? Chave de ouro. Então é assim, anotem aí. Primeiro passo. 3 passos para ter uma vida plena. Vai ser o nome do podcast lá, vou colocar, Ju. Vai ser lá, 3 passos para ter uma vida plena. Primeiro ponto, eu vejo que é gostar do que você faz. Então, a gente tem 2 possibilidades. Eu gosto do meu trabalho. Muitas vezes, a gente sabe que quando a gente estuda a satisfação, a gente pode gostar do meu trabalho e estar insatisfeito com alguns pontos. Ou meu chefe, ou um colega, ou a remuneração. Então, isso é fato. A gente precisa... Eu preciso desse trabalho, ele é importante para mim, eu preciso. Porque é aquela coisa, olha, vamos mudar de vida agora. A gente tem que ter um planejamento, né? Sim. Então, primeiro ponto é entender o que desse trabalho eu gosto e focar nisso. Né? Eu tenho que ter, muitas vezes, clareza de papéis. Eu preciso ter clareza do que me cabe e muitas vezes investir em treinamento, capacitação para melhorar a minha habilidade, isso aprimorar e dominar o meu fazer. Eu preciso muito trabalhar as relações humanas, que a gente passa as pessoas no trabalho. Só que a ênfase que a gente dá, às vezes as pessoas ficam tão ruminando, tão naquele mimimi, que às vezes perde a oportunidade de ser o mais prioritário do meu trabalho. Porque, o fulano... Sabe? Então, quando a gente tem o sentido para que, mesmo que a gente vai ter situações desafiadoras, trabalho não dá trabalho, não é fácil, tem as coisas boas e ruins, mas a gente sabe o algo a mais é aquilo que faz a gente feliz. E aí, eu fiz a balança, olha, não é isso, não quero. Comece a planejar. Começa a entrar em networking, começa a aumentar suas redes, vai para o LinkedIn, vai aprimorar, vai desenvolver alguma habilidade. Eu quero ir para essa área, eu preciso desenvolver, preciso estudar isso. Comece. O problema das pessoas é que não está bom e reclama, mas não sai de nada. Né? Então, não vai vir a felicidade, não vai vir, olha, você é maravilhoso. A gente tem que lidar com situações não dependendo de fatores extrínsecos para nossa felicidade. Não dependendo das pessoas, dependendo da gente. É a gente que faz o nosso momento melhor. Com as nossas ações, com os nossos hábitos, com tudo que a gente trabalhou aqui. Sim. Nossa Senhora. E tu fala... Mas depois dessa, não sei nem o que vai não, falar, então, né, velho? que fica uma... Qualquer coisa que tu falar, agora já sei. Vai ficar assim, né? Acabando concordando com o outro aqui, né? Vocês são mas todos geniais. eu acho que a gente já falou, pra mim, o caminho básico é a pessoa cuidar dela. Aí ela vai entender. A felicidade tem muito mais a ver com o caminho do que uma linha de chegada. Essa ideia do... Eu trabalho feliz e quando eu trabalho eu tenho... Nossa, meu flow acontece porque eu me sinto realizado ali fazendo o que estou fazendo, mas isso acontece também em outros momentos da vida. E eu, inclusive, quando eu estou de mau humor ou quando eu estou triste, isso também é muito importante de ser experimentado. Inclusive... em alguns dias, vários dias da minha vida, e eu tô falando de agora, poxa, as coisas acontecem, notícias tristes acontecem, coisas más acontecem a pessoas boas. E tem notícias que são súbitas e aleatórias e... Não tem como a gente controlar. A gente não tem controle sobre isso. É claro que eu posso ficar de mau humor, mas ainda assim, como o caminho que eu sigo é de um caminho muito mais pleno, porque eu cuido da minha saúde física, mental, espiritual e social... eu consigo, de alguma maneira, experimentar, deixar isso de lado temporariamente para ajudar ali o meu paciente ou fazer o que eu tenho que fazer. E por isso que é um caminho, a felicidade é um caminho onde eu trilho, né? E não esse lugar onde eu chego e agora não vou ter mais nenhum problema. Pelo contrário, eu cuido de mim para superar esses problemas com maior velocidade e eficácia. Não quer dizer que a gente seja imune a problemas. Longe disso. Tenho problemas, tenho dias tristes, eu choro. Minha terapeuta poderia estar aqui para falar um pouco do trabalho que eu dou para ela, entendeu? Mas eu acho que é esse cuidado. Aí você falou do trabalho, eu tenho essa conversa com meus pacientes, né, semanalmente. Muita gente infeliz no trabalho por conta do nosso país e etc. Não vou entrar nesse aspecto. Mas se a pessoa não estiver bem, ela não tem capacidade de planejar. Ela não tem capacidade de falar, eu vou parar com isso daqui. As pessoas saudáveis, elas... Bom, eu sou uma pessoa que eu falei, eu não vou mais ser pastor, e eu simplesmente... Chega.
Amanhã eu me viro, amanhã eu faço outra coisa. E aí, no segundo dia que eu tava desempregado, eu fiz Uber e fiz uma receita de brigadeiro e vendi dentro do Uber. Caraca. Simplesmente assim. Porque eu falei, eu quero fazer alguma coisa, não quero trabalhar com gente. E fui encontrar propósito. Aí eu coloquei a cabeça no lugar. Autoconhecimento. E planejei. Boa. Mas você tá entendendo? A gente também tem que ter uma atitude de criar aquilo que a gente deseja. Eu sempre fico pensando, qual que é a melhor versão que eu posso ser? Eu tento ser essa melhor versão. Eu quero ser um cara que desempenha bem em tudo que eu faço. Então eu vou buscar ser isso. Então eu tenho uma vontade de fazer isso, mas muito porque eu estou saudável. Em momentos que eu estava muito não saudável, eu estava mal mesmo, doente, foi muito difícil enxergar essa perspectiva. Sim. E aí, que bom que eu Não dá. encontrei ajuda e pedi ajuda. Sim. Eu tive muita humildade de pedir ajuda. Rede de apoio. Rede de apoio. Legal. Então, acho que esse conjunto aí pode ajudar as pessoas. Basicamente é isso. Depois eu tenho que fazer o Pix pra vocês, porque é só aula aqui, o público tem que pagar, né? Vocês têm que pagar, se virem. Ô, Samar, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, mas pode também responder o que ele falou aqui. Mas eu quero o seguinte, porque é fácil ser bom quando tá tudo bem. Mas como que tu consegue ser tão disciplinada, ter essa alta performance como tu tem, nos dias ruins? Porque tem dia que tu acorda, tá merda. Fala, nossa, hoje é um dia que eu não queria sair da cama. Como que tu é boa num dia ruim? Porque tu tem dias ruins que eu sei, só que eu nunca tive triste. Como é que tu faz isso? Ensina pro nosso público, por favor. Na verdade, eu acho que com o tempo eu fui aceitando que não existe perfeição em tudo. E eu não gosto da palavra equilíbrio, eu gosto da palavra harmonia. Porque geralmente quando a gente fala em equilíbrio, sempre tem um palhaço segurando um monte de prato, e geralmente esse palhaço sou eu, né? Então eu prefiro acreditar na harmonia e de entender que vai ter dias que tem coisas... Desculpa, tô segurando aqui, mas... Não, se você é o palhaço, então temos dois palhaços aqui. Todo mundo é palhaço da sua vida. Boa, muito Foi muito boa. Não tá palhaço assim, tentando equilibrar as coisas todas. E assim, isso demanda uma energia danada. Eu não sou obrigada a equilibrar nada. Eu prefiro viver na harmonia. E a harmonia é justamente entender que vai ter dias que eu vou estar bem para lidar com algumas coisas e vai ter dias que eu não vou estar bem para lidar com essas mesmas coisas que eu estava lidando bem até ontem. Então, é entender que, assim, hoje, qual leão que eu posso matar aqui? Porque eu não vou conseguir matar a matilha inteira, né? Então, assim, qual que eu vou escolher? E aí, assim, não perder o humor está muito linkado com o meu propósito, que é o servir primeiro. Então, assim, o servir primeiro me faz bem. Eu tenho recompensas com isso, mesmo que isso ainda seja muito mundano, né? Mas eu tenho recompensas com isso, que é evolução espiritual, até o meu próprio motivador de eu estar bem fisicamente para lidar com o meu paciente que vem aqui buscar ajuda, seja isso financeiro, que o meu financeiro estando bom, eu consigo prover uma vida boa para minha filha, eu consigo fazer doações boas no centro onde eu frequento. Então, assim, tá tudo meio que linkado, mas eu acho que a base é essa, é entender que eu não preciso estar sempre bem, né? Mas que eu preciso encontrar a harmonia dos meus processos. Eu não sou uma pessoa com uma única função, eu sou uma pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, e quando dá, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, mas quando dá, faz uma só e faz bem feito e pronto. E aceitar isso, né? Que eu não preciso dar conta de tudo o tempo todo. E eu preciso, às vezes, olhar mais para uma área e olhar menos para outra, e no final a gente vai sobreviver. E vai estar tudo certo. É esse o entendimento. Sensacional. Até o próprio Joel J, ele sempre falava assim, né? Saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Aí depois de um tempo eu vi ele falar assim, olha, eu te entendo se você tiver que inverter a ordem. Eu te entendo se o trabalho tiver que vir primeiro. Eu já fiz isso em algum momento. Aí essa questão de ter que escolher, pô, agora eu tenho que trabalhar até de madrugada, mas é uma semaninha. Ele fala escolha, isso. né? Só que ele fala Ninguém assim... vive em hiperfoco o tempo inteiro. Não existe. É difícil. Isso. Não, Então, pelo assim, amor de Deus. Não dá. Não existe hiperfoco o tempo todo. Vai ter horas que você vai dar mais foco para uma área, vai ter momentos que você vai dar mais foco para outros. Sim. E entender isso também é entender, porque assim, quando você parte do princípio que você é limitado, eu sou limitada pra caramba, os meus braços não conseguem abraçar o mundo, né? Então, assim, eu só consigo ir até onde os meus braços alcançam. Então, eu parto desse princípio. E aí, assim, o que dentro desses braços cabem hoje? E às vezes não cabe nada, porque eu não consigo nem abrir o braço porque eu tô com dor, sei lá. Então, é aqui que vai caber. Eu vou dar conta só do que tá aqui. E não do que eu gostaria. O que eu gostaria é uma utopia, né? O ideal, ele só existe no mundo das ideias, né? Eu preciso viver nessa realidade. Então, eu acho que esse é o meu ponto, né? O que me mantém disciplinada? A realidade. A realidade é que eu sou limitada e eu preciso de uma harmonia bem estabelecida. Entender que
vai ter dias que vai estar tudo bem, vai ter dias que vai estar tudo uma porcaria, e eu vou ter que seguir independente disso. Sensacional. E essa questão assim que ele até fala, se tiver que inverter a ordem, que tem um prazo. Então, eu sei que eu tenho que cuidar, mas tá, quanto Tal tempo? Durante o próximo mês eu vou focar muito nisso e depois... Hoje eu tava falando com um amigo, a gente ficou 1 hora no telefone, até dá pra ser menos, né? Eu falei, cara, fala mais rápido as coisas. 1 hora no telefone ali com ele, tal, gostou, foi no flow, passou rapidão, e ele falou pra mim, faz 1 mês que eu não vou na academia. E ele é rato de academia. Ele falou, louco, mano, 1 mês? Ele falou, 1 mês, só que eu tô me alimentando bem do mesmo jeito. Só que eu decidi que eu ia focar nisso e usar esse tempo pra isso aqui. Aí ele falou assim, eu não faria de novo. Mas eu respeito o que eu fiz. Valeu a pena. Já foi, Já aprendi. foi. É isso. Aí ele falou assim, talvez eu iria uma vez só, mas ficou 1 mês sem ir. E ele é todo fortão também, tipo tu, assim e tal. Só que ele falou, eu decidi que 1 mês. Até forte. Não sou pô. tão forte assim. Tá né? louco. Vamos combinar que não é tudo isso. Juninho, vem aqui pra fazer um comparativo. Sacanagem. Pra gente poder, infelizmente, partir pro encerramento, faz aí. Pô, o papo tá bom, hein? Tá bom demais, Vou falar que aqui tô no flow aqui. Tá no flow. Inclusive, até chegou o lanche e eu nem entreguei pra você. Eu ia entregar na hora que a Samara caiu da chamada, mas voltou rapidinho. Então Não, porque se a Nutri vê o que Não, tem. não. Mas que Sacanagem. vocês estavam fazendo escondido, é isso? Era no Miguel, mas não deu certo. Mas eu vou entregar o lanche pra vocês no final, pra depois vocês Tem comerem. que fazer propaganda também. O burgueria. E é sensacional aqui o lanche. Eu como tudo na hora. Quando vem aqui, como eu falo menos, eu faço a pergunta pra galera e pau, vão Que comendo. delícia. Os caras que se virem, mas tudo bem. Mas eu queria, só como esse último assunto, como tu falou a questão da psicologia positiva, e acho que foi a Ju, a Samara também falaram a questão de felicidade. Eu vi uma frase muito boa sobre a psicologia positiva, que é um japonesinho, assim, muito inteligente, que ele falava assim, diminuir a infelicidade não é a mesma coisa que aumentar a felicidade. E aí ele falava o seguinte, imagina uma pessoa que não tem depressão, se ela tomar um remédio para depressão, ela não fica mais feliz. Então é por isso que ele falou, diminuir a infelicidade não é a mesma coisa que aumentar a felicidade. Então nós temos que produzir sentimentos positivos, ter esses bons hábitos para ser feliz de verdade. Não é assim, eu não tenho nada negativo, mas também não tenho positivo, tô bem. Porque lá, segundo ele, que eu aprendi com ele, falava o seguinte, a cada sentimento negativo, nós temos que produzir 3 positivos para ser feliz. Se fosse 1 para 1, já está em estado pré-depressivo. Se for 2 para 1, tá mal ainda. Tem que ser 3 positivos para 1 negativo. Ou seja, eu tenho a responsabilidade como ser humano, como adulto, como pessoa, de produzir coisas boas na minha vida para ser feliz. Então, a minha pergunta para vocês final, para a gente poder encerrar hoje aqui, infelizmente, até se vocês quiserem parte 2, comenta no chat aí, se inscreve, curte, faz tudo que você quiser, que aí pode ser que tenha parte 2. Eu quero saber para vocês assim, a felicidade, ela depende só da gente. Aí tu falou a questão de conviver, de conexão. Eu acredito que a gente pode ser feliz sozinho, mas com outras pessoas é mais gostoso em alguns momentos. Mas como que a gente pode produzir essa felicidade? Porque não basta só não ter tristezas, como eu falei aqui. Eu preciso ter. Como que eu posso produzir essa felicidade para ser saudável no meu corpo, na minha mente, né? Mas ser feliz? Porque eu vi que a vida ela é diferente a partir do momento que eu entendi que eu vou morrer. Daqui a pouco eu vou morrer. Daqui a pouco é tipo 100 anos de idade, é daqui a pouco. Porque a vida às vezes passa muito rápido. Então eu tenho que aproveitar ao máximo. E eu me vejo uma pessoa feliz, eu conheço a Samara há mais tempo, vejo ela como uma pessoa feliz que aproveita a vida. Então como que o nosso público pode aproveitar mais a vida, pode ser mais feliz, produzir sentimentos positivos? Quem quiser começar pode ficar à vontade. Professora. Bom, vamos lá. Jogando a professora, né? Professora sempre. Professora sempre. Porque eu já vou entendendo o porquê do negativo, né? Até a gente conversou muito aqui, eu acho que a nossa conversa aqui está muito conectada, né? A gente tem muito valores semelhantes. A gente é mais negativo pela nossa evolução. O homem, para sobreviver, passou por muito medo e muito risco iminente. Então, a gente tem, a todo momento, que estar lutando com a gente mesmo. Porque o medo... Porque, assim, antigamente, na caverna, tal, um barulho que para o Fábio, eu já tenho certeza, nossa, que legal, esse aqui é o passarinho, tal, já vê a conexão com o espiritual. Naquele momento, a gente... que será? Vem vindo um animal para me matar. E a gente tem, que é característico desse cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro primitivo, essa questão do medo. Do medo, da dor, do perigo, da questão da sobrevivência. Exemplo, mando uma mensagem para você, 15
para as 4, 15 para as 5. Preciso falar com você. Deu ruim. O que a gente pensa? É uma afirmação neutra. A gente vai para o negativo. Então, primeiro entender que a gente tende a ir para o negativo é um ponto essencial, que é o autoconhecimento. E aí a gente lutar. Opa, peraí, não sei o que é, vou ficar sofrendo aquela conversa. Então, o que traz? Primeiramente, entender esses medos nossos. Que a coragem não é ausência de medo, é ir com medo. E coragem significa cor, coração, agem, agir. Agir com o nosso coração, agir com o nosso sentido. E aprender com as situações adversas da nossa vida, porque a gente vai passar por isso. A gente não tem uma vida, estado de felicidade pleno a todo momento. A gente tem estados, pequenos estados de felicidade. Estar consciente desses estados é o que faz a vida valer a pena. Desses pequenos estados. E isso tem tudo a ver quando a gente fala de felicidade. Porque a gente vai, sim, que a positividade tóxica é quando a gente não leva em consideração tristeza, raiva, medo, emoções negativas. E a gente precisa delas, como a gente já falou. Precisamos delas. Então, é ir para que a gente possa evoluir enquanto pessoa. Começar a trabalhar isso para a gente evoluir, para a gente ir além. E quando a gente faz isso, buscar, a gente consegue. O último ponto, que é uma pesquisa cientificamente comprovada da Harvard, que foi a pesquisa mais longa, de 40 anos, a gente importar e conectar com pessoas. O que a gente, segundo essa pesquisa, quanto mais a gente buscar essa rede de apoio, contato com amigos, com pessoas que a gente precisa do outro, a gente vai ter uma vida muito mais feliz. Pô, eu dou aula de, não sei se vocês sabem, dou aula de criatividade e oratória, e eu falo, até a Samara foi minha aluna nos dois, inclusive. Inclusive Legal. ainda. Aí eu falo assim, a melhor técnica, por exemplo, de criatividade é conviver com as pessoas. Porque tu aumenta o teu repertório convivendo, escutando e respeitando, tendo a empatia. A empatia, pra mim, não é se colocar no lugar do outro. É entender que o outro é outro. Se eu te entendo, a Samara, por exemplo, ela não come carne. Tá, eu não preciso mudar. Ok, te respeito, entendo. Aumentei meu repertório e isso me ajuda pra falar em público. Porque pra falar em público, ter uma boa oratória, pra vender mais, né? Eu tenho que ter repertório. E eu só tenho repertório convivendo com as pessoas. Eu consigo isso, consigo ler, estudar, sim, mas conviver com as pessoas. Eu sou muito mais feliz convivendo e consigo ser melhor, inclusive. Então, pô, sensacional. Ô, Fábio, até já essa mesma pergunta e só uma mais ali, a questão da respiração. Porque quando a gente fala de atenção plena, eu vejo que parte muito da respiração. E tu é especialista nisso. Para ser feliz, a pessoa tem que respirar melhor? Tem, por favor. Pessoal, presta atenção como é que vocês respiram. Poxa, essa foi uma boa pergunta, cara. Agora, no final, que você acha que foi todo? Não. É que assim, esse ponto é tão... Você vê o que é tão óbvio, né? A gente falar da respiração, mas as pessoas não sabem respirar. Nós não sabemos respirar. A gente desaprende a respirar, né? E a respiração, ela é essa âncora que te traz para esse momento chamado agora. E pensando na ideia que você falou da felicidade, né? E eu acho que respirar tem tudo a ver com o que eu acredito ser felicidade. Eu estava estudando a respeito das possibilidades de ter nascido, né? Elas são mínimas. Não, é verdade. Se a gente parar, cada um de nós aqui é um milagre, segundo a ciência. São bilhões, 4 bilhões ou 4 milhões, uma em 4 milhões, pode me corrigir aí, Por aí. de chance de nascer. E uma vez eu ouvi alguém muito significativo dizendo que eu era um acidente, né? E foi um trauma para mim, né? E que bom que esse acidente aconteceu. De fato, né? Eu fui um acidente. Eu tento experimentar a vida com a maior intensidade que eu posso, porque eu amo viver, cara. E isso me faz feliz. Então você pergunta como a gente cria a felicidade. É quando eu dou valor para cada respiração que eu dou. E seja um momento... Os piores momentos que eu já estive dentro da minha infelicidade me fazem lembrar o tanto que eu tenho que me esforçar, porque eu nunca mais quero voltar lá. Nunca mais. Assim, eu não tenho problema de falar a respeito da minha vida pessoal. Eu tive depressão e pensei em me matar. Pensei em cometer suicídio e
talvez esse tenha sido o ápice da infelicidade que eu pude habitar. Eu nunca mais quero chegar lá na minha vida. Eu nunca mais. E por isso eu decidi experimentar a vida com toda a intensidade. E eu tenho vivido uma vida muito intensa. E eu percebo que a minha vida é muito feliz. Uma das maneiras que eu percebo que eu faço isso é que eu não me levo a sério. Não tão a sério assim. Uhum. Eu me levo a sério, mas às vezes eu dou risada de mim. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Baita remédio. Poxa, e aí, dentro disso, essa semana aconteceu até um fato interessante. As pessoas acham que eu não tenho vergonha, porque eu sempre fui uma pessoa muito destemida e etc. E essa semana eu apareci num vídeo do Diogo Defante e o Casemiro reagiu, né, cara? Pô, eu recebi uma enxurrada de gente me zoando porque eu zoei o cara lá e foi engraçado. E eu senti vergonha. E eu falei, poxa, que legal sentir vergonha. Eu gostei de sentir vergonha. Poxa, eu nunca tinha experimentado a vergonha tão intensa de sentir o meu corpo ficar vermelho. Eu falei, caramba. Eu respirei fundo e falei, meu, isso é a vergonha que as pessoas sentem, né? Então, algo que foi, entre aspas, negativo, se tornou positivo. Então, eu tenho experimentado a vida assim, inclusive com essa leveza de poder dar risada. De fato, eu não sou o mais inteligente, o mais bonito, o mais atlético, eu sou só apenas mais uma pessoa. O que era para ser um acidente tem experimentado uma vida fantástica. E assim, eu vivo a vida muito feliz, né? As pessoas falam, poxa, você tem uma vida incrível mesmo. Tenho. Às vezes eu falo umas coisas assim aleatórias. Poxa, eu lembro quando eu tava lá nas pirâmides do Egito, os caras, no Egito? Como você foi parar no Egito? Cara, aí não sei o que, na Grécia. Pô, que é isso, cara? Quem é você? E não é algo que eu estou, buscando como uma obsessão. Eu simplesmente vou vivendo a vida e dessa maneira leve a vida tem me servido com oportunidades incríveis. E eu presto muita atenção na minha respiração, porque é isso que me faz vivo. A gente falou de comida e bebida, tudo bem, você pode ficar sem comer um bom tempo, sem beber pouquíssimo. Mas sem respirar, eu sinto muito. Então, esse fôlego de vida, e segundo algumas tradições, é um sopro divino que nos dá vida, é ele que nos dá a possibilidade de ser feliz. Mas se os nossos ouvintes querem uma dica, viva a vida mais leve, aprenda a dar risada de si mesmo e busque tudo isso que a gente falou, vai fazendo um passinho de cada vez que dá certo. Mas é possível ser feliz. Tô arrepiado aqui, cara. Eu falo muito disso para meus alunos, falo assim, a forma como tu leva a vida reflete na forma como tu se comunica. Então, aquela pessoa que é mais rígida, se comunica dessa mesma forma e tal. E a leveza é o principal, rir de si. Isso aí é uma delícia, E quem tem isso muito é a Samara, por exemplo, também, que é super leve. O que tu pode nos dizer, Samara, sobre a felicidade de... diminuir a infelicidade não é a mesma coisa que aumentar a felicidade. Então, como que eu aumento essa felicidade, Samara? Bom, dentro de um mundo de provas e expiações, que eu acredito que nós estejamos, né? A gente está aqui para evoluir. E se der para ser feliz no caminho, cara, que sorte a nossa, né? Que coisa boa que a felicidade encontrou a gente. Que a gente também teve a capacidade de autoconhecimento para ir em busca dessa felicidade que está em cada um, né? O que às vezes me faz feliz não é a mesma coisa que faz a cada um de vocês feliz. Mas eu entendo que dentro disso tudo, eu tô aqui para evoluir. Então, assim, se eu errar no caminho, eu aprendi. Se eu acertar, que bom, né? Eu consegui o meu challenge naquele momento. Então, eu já parto do princípio que o erro, ele me traz ganhos também. Então, assim, eu vou tá tudo dentro do esperado, né? A gente não vai acertar o tempo todo, a gente não vai ser feliz o tempo todo. E tem uma música que fala muito sobre isso, né? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, porque ela tem uma parte que diz assim, é preciso chuva para florir. Então, eu preciso entender que nem tudo vai ser felicidade. Eu estou aqui para crescer. Estou aqui para servir, eu estou aqui para propósito, eu estou aqui para ser mãe da minha filha, eu estou aqui para ser nutricionista dos meus pacientes, eu estou aqui para aprender com vocês. Então, se isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo e eu consigo ser feliz com isso, caramba, eu sou muito sortuda. Que sorte a minha, porque, na verdade, no fim das contas, eu só estou aqui para servir mesmo. Falando em servir, um lanche para você. Boa, Neja! Gostei da criatividade. Pô. Você viu o lanche de quem? Samara, o teu tá indo por correio, o Thiagão mandou aí para ti. É do Burguerita Lanches, cara. Abre pra ver o tamanho do lanche pra vocês verem. Vamos lá. Burguerita Lanches, que é meu parceiraço, Thiagão. A Samara conhece o Thiago, lembra? Do Delphos, Thiagão.
Meu colega genial. de aula. Oi? Pô, aí sim, hein? É, parceiraço. Cara, isso é lanche de verdade, mano. O resto é pão com carne. Isso aí é lanche, meu irmão. Isso aí é qualidade bruta. Tiagão, obrigado mais uma vem vez. uma maionese caseira. Maionese caseira, ele faz na casa dele, por isso que é caseira, inclusive. Que isso? Tem até guardanapo, você acredita? Que tem lugar que não manda guardanapo pra gente. verdade. Eles É, mandam pois até guardanapo, Tiagão. Burguerita, obrigado. Burguerita Lanche. Cara, Obrigado, pô. burguerita. Salvou a minha janta pra delícia. praticar esporte É e isso. comer. Ó, e eles ficam, sabe aonde? Pertinho aqui, fica ali na Badibaci. Na verdade, já vira JK, do lado do Mufato. Tem ali o Super Mufato, fica do lado. É um trailer de lanche gourmet. Legal. Lindo lá, reformou, ficou maravilhoso. E é lanche de qualidade. Todo rolê que eu vou, de noite eu vou lá e como um lanchão, porque ele fica aberto até tarde. Ah, também. é? E abre que horas? Abre umas 7, 7h30, mais ou menos 8 horas. Tiagão, se eu tiver errado, abre agora é 7, viu? Aqui. Olha Olha que aqui. delícia. Ah, Que tá de delícia, sacanagem. hein? Olha aqui. Ah, pode, né, Nutri? Pode. Ah, hoje pode, né? Hoje Zé? pode. Hoje pode. É. Amanhã a gente corre atrás. Hoje ainda, se der, a gente corre atrás disso aí. Mas sensacional, Burguerita, nosso parceiraço. Tem cupom de desconto também pra você aí, que é Burguerita20. Então entra no site deles, coloca lá Burguerita20. Você vai ter 20% de desconto. Comprou ali R$100 de lanche, vai pagar 80. Olha que beleza, pra comer um super lanchão. Tem no iFood também, vai no Instagram, Burguerita Lanche. Qualquer lugar você vai achar. Não tem desculpa pra não comer esse super lanche de qualidade. Vai comer todo dia? Não, calma, todo dia não. Pega um momento especial ali, a sua sexta, o sabadão, liga pro Tiagão e pede o Burguerita Lanche, que você vai ter um melhor momento, entrar em estado de flow, comer e ter felicidade na sua vida. Comendo com quê? Com outras Ótimo pessoas. isso! Gente, tem que ter mais patrocinador. Por favor. Burguerita, Por favor. pode porque mandar ele vende uma grana aí. muito. Vai. Vendeu bem, cara. Vai. Vou ir no Burguerita. Tiagão, vai subir o preço, tá? Do patrocínio, hein? Mas é porque, assim, comer um lanche sozinho é bom. É ok, te alimenta, mas convivência. A gente aqui comer junto esse lanche é muito mais É, gostoso. o hábito da mesa, pô, nos une, Tá né? louco. E aí é muito melhor, por quê? Porque a felicidade aumenta, entra em estado de flow. Se amanhã eu sei que tem um perrengue, eu tô feliz hoje, já me alimento disso e amanhã eu consigo aguentar meu dia a dia muito mais tranquilo, porque eu comi um Burguerita Lanche, que é o lanche da cidade. E já aproveitando para fechar os nossos apoiadores, tem a Romana Escovaria, que também é parceiraça nossa, Jéssica, que já esteve aqui. Você, mulher, que quer ficar cada vez mais linda, vai lá na Romana Escovaria. Porque eu sempre falo o seguinte, eu fui lá uma vez, eu entrei e tomei o melhor cappuccino da minha vida. Isso que eu não fiz nada. Imagina se eu fizesse um cabelo, uma unha... Meu Deus do céu. Mas eu posso ir lá Pode? e posso tomar um cappuccino? Pode. Então vou lá. Vai lá. Ó, fica ali no Navarro Building, conhece ali? Conheço. Primeiro andar, vai lá, Romano Escovaria, tem também um Instagram, @Romano Escovaria. Você vai lá, tem outra experiência, porque fazer cabelo, fazer unha, qualquer um faz. Mas lá eles não fazem isso. Eles te tratam como uma rainha ou como um rei Muito obrigado. que nós merecemos. Achei que era só pra mulher. Não, pode também tu lá. Pô, tu já é bonito, imagina, vai ficar... Não, meu Deus do céu. Romano Escovaria, cuida, por favor, do Fábio. Deixa ele top, 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 porque o cara merece tudo isso. E dá pra fazer cabelo, pé, mão, faz tudo ao mesmo tempo ali. Eu, por exemplo, eu sempre faço uma basezinha, sabe? Tira a cutícula, faz a base. Então você que é homem, pode ir lá. Ou você que é homem, quer presentear a sua esposa, vai lá, @Romano Escovaria e fala assim, quero fazer uma surpresa pro meu bebê. Pro teu baby, vai lá e oferece pra ela. Faz umas madeixas, faz... O que mais a mulher faz? Faz escova, tira as pontas duplas, que tem essas coisas também, né? Ele entende muito. Eu sou- Ele eu sou estudou cabeleireiro. pra tá Você aqui. não sabe o repertório desse garoto. Você não sabe. O cara tem. Eu sou cabeleireiro nato, né, rapaz? Então você, mulher que tem ponta dupla, esquece isso aí. Você vai lá na Romana Escovaria que ela faz sabe, um processo, uma coisa tão mágica que parece até que é da natureza. Ela pega coisa da natureza ali e Perfeito. faz com que a pessoa fique mais bonita naturalmente. Olha só. É outro nível. Romana Escovaria, muito obrigado pelo apoio. Quem quiser ir lá conhecer, pô, facinho de chegar. Tem estacionamento, tem tudo lá, segurança total, total, total. E quem é casado com a Jéssica da Romana Escovaria? O Zé Mário da Papelarte. Você que gosta, assim como eu sou fascinado em comprar coisa de papelaria. Comprar marca-texto, caneta. Não uso tudo, mas eu compro tudo. Eu compro, tá até na tela ali, ó, Papelarte Online. @Papelarte Online. O site é www.papelarteonline.com ou .br também, ele comprou os dois domínios. Você vai lá e compra, não precisa nem sair de casa. Imagina, tu entra lá no site, escolhe marca-texto, tem livro, tem jogo de tabuleiro, tem mochila.
É uma delícia pegar uma coisa nova e cheirar. Sabe aquele cheiro de novo? Sei. Adoro. Entendeu? É maravilhoso isso aí. E a Papelarte Online pode te fornecer tudo isso. Então você não precisa sair da sua casa. Papelarte fica lá em Olímpia, mas entrega aqui em Rio Preto pra vocês. Manda lá no Instagram deles assim: aprendi que tem desconto. Manda no Rio, manda. Boa. Eu espero que sim, né? Falei. Agora vai ter que mandar. Zé, vai ter que mandar, meu irmão. Vai ter que mandar lá. Mas, ó, manda lá no Instagram deles assim: aprendi que tem desconto. E aí eles vão te dar um desconto pra você comprar no site. Às vezes até consegue um frete grátis. pra Ó, vocês, pro Rio né? de Janeiro. Pro maravilha. Rio, hein? Pro Rio, consegue. Compra lá porque todo mundo precisa. A tecnologia veio aqui pra nos ajudar, com certeza, mas é muito diferente escrever num papel. Pois é. Ter aquela caneta boa que não falha. Marca, vai ler um livro? Marca pra não esquecer, pra estudar, pra aprender de fato. E o Zé Mário da Papelarte pode te ajudar nisso. Obrigado também pelo apoio, meu querido. Super beijo pra vocês que estão aqui. E aproveitando a onda de beijo, mandar um beijo especial pra 3 pessoas. Patrícia, que é minha aluna. Giovanni e Mirella, que são casados, que sempre estão assistindo, apesar de terem compromisso essa hora. Eles fazem de tudo pra assistir. Então, super beijo pra vocês. Obrigado pelo apoio. E minha mãe, claro, que assiste tudo que eu faço. Minha mãe é sensacional. Cara. Minha mãe faz tudo que eu... Mãe é mãe, né? Não, mas eu sou ótimo também, né? Minha mãe vê porque é bom, né? Porque se fosse ruim, eu não assistiria. Mas minha mãe tá sempre comigo, meu pai também, meu pai me apoia. Meu pai me liga e fala assim, ó, não fala mais comigo? Porque na minha cabeça, quando eu falo com a minha mãe, eu falo com meu pai também. Mas você já chamou os dois aqui? Não vieram. Eu Pô. tinha que chamar 3 pessoas pra falarem de mim, né? Boa. É verdade. Ótimo. Pra me entrevistar. Fala assim, sobre entendeu? família. Fala sobre mim, o quanto que eu sou legal e tal. Porque é difícil, às vezes a pessoa não sabe que eu sou legal. Mas os meus pais são geniais, sempre me apoiam em tudo, tudo, tudo. Então, se eu tô aqui hoje é porque meus pais me apoiaram, vocês estão aqui, me ajudam, essa produção é incrível. Então, não é assim, o podcast do Ricardo. Tem muita gente por trás que faz isso acontecer. Até minha namorada que vai lá, chega em casa, a roupa tá ok, comida tá ok, ela me dá apoio, faz tudo. Tudo isso conta pra uma pessoa ser feliz e ter alta performance também. Viver em sociedade e, claro, ter esse apoio, essa rede de apoio para que a gente consiga produzir mais e melhor. Pra gente poder fechar aqui, uma palavra para resumir esse bate-papo que nós tivemos hoje. Pode ser uma frase, vai, tá? Eu vi a cara do... Pode ser uma frase. Uma palavra é muito pouco, né? Pode ser. Samara, o que tu diria pra gente aqui? Muito obrigado pela tua participação. Porque tu é a que tá mais longe, então às vezes a palavra demora pra chegar. Aí eu tô te dando chance de... Tem uma sacada, adorei. E aí, Samara? Eu acho que eu vou seguir com o servir primeiro. Porque no fim das contas eu acabo resumindo tudo, acaba resumindo minha disciplina, minha vontade de ter saúde, acaba resumindo o propósito de vida, acaba resumindo tudo. Eu vou ficar com o servir primeiro. Servir primeiro. Obrigado, viu, Samara? Muito obrigado por ter participado e ter... te convidei. Nossa, eu convido todo dia pra ti, porque tu é genial. Gostei muito de conversar contigo. Sempre gosto. Obrigada. Eu sou super, assim, aprendi demais aqui. Que legal, eu aprendi muito. Olha o que eu aprendi, Aprendi também. Vou te deixar por último. Ju, e pra ti? Olha, eu acredito que a palavra aqui seria esperançar. Esperançar? Esperançar do verbo acreditar, né? Não espere. Não espere chegar no vermelho, diagnóstico negativo, família desestruturada. Faça. E não importa o que aconteceu antes, faça hoje. A gente está na metade do ano. É o que eu falei ontem, né? Tudo bem, eu fiz aqueles planos para o início do ano, a gente tem ainda mais metade pela frente. Faça, acredita e realiza. Nossa, muito. Fábio, agora, mano. Olha a bucha Olha que a você me bucha, colocou, velho. cara. Vocês poderiam ser mais simples também, né, meninas? Pô. Agora ferrou o Aí homem ficou aqui. difícil. Mentira, tu é genial igual. Não, pô, vou falar a palavra que me veio à mente, o coração, depois de ouvir toda essa conversa aqui, é possibilidade. Possibilidade. É possível a gente ser feliz. E é possível a gente viver bem. E aqui a gente falou muito a respeito das possibilidades que todos nós temos. E Fábio, Ju, super oi. lindo com você essa palavra, né? Porque você está participando hoje desse podcast porque você foi fazer um comentário e isso te abriu a possibilidade de estar sentado aqui hoje. Verdade. Então, É. super Pô, trouxe. fui dar um feedback legal e Tá vendo? tô Levou, aqui levou. agora. Mas é realmente isso, porque tu foi fazer o bem pra mim e recebeu a oportunidade. Então, perfeito. Parabéns. Show. Valeu. Ju, obrigado por ter vindo, Obrigada. aceitou logo de cara. E eu falei assim, Ju, tem que ser tu, cara. Aí eu conversei com outras pessoas, falei, não, Ju, é porque ela ia chegar um pouquinho mais tarde. Eu falei, não, tem que ser tu mesmo e tal. E aí não tava dando certo online, deu tudo certo ainda.
Mas tinha que ser tu, brigadão. Obrigada pela oportunidade. Foi muito Muito bom. massa, né? Foi muito gostoso. Ah, que legal. E o Fábio também, aceitou valeu. de cara também. Obrigado por ter vindo. Foi muito Cara, deu bom. tudo certo mesmo. Pra ser bem honesto, você sabe que... Ah, tu não ia nem poder vir, né? eu teria os pacientes. E, cara, veio a calhar que hoje é 4 de julho e meus pacientes que moram nos Estados Unidos estariam atendendo eles aqui agora. E aí eu consegui alternar o que não era, mas o outro tava já... Cara, eu não quero ter sessão, é feriado e tal. Pô, cara, eu não acredito. Nada fechou. acontece por acaso. É isso aí, Mas perfeito. valeu. Obrigadão. Pô, show demais. Prazerzaço. E vocês estão aqui até agora, eu só quero agradecer vocês, porque realmente o nosso intuito aqui, a nossa vontade é te ensinar com o nosso repertório, com o que nós sabemos, com o que nós temos também ali naquele momento. E se você gostou, pô, dá o like. Se não gostou, dá o like mesmo que seja por dó. Fala papo besta, dá o like aqui pra ajudar a gente. Se você gostou, sempre falo isso, compartilha com quem você ama. Se você não gostou, compartilha com quem você não ama. Pra ferrar, entendeu? Tipo, assiste aí que tá legal. Já tu não achou bom, mas é impossível não ter gostado desse bate-papo. Se inscreve no canal, assiste o que tem pra trás, porque tem muita coisa boa. E fica ligado também, porque tem muita coisa por vir interessante, sempre pra te ensinar. Esse é o único podcast que entrevista o repertório das pessoas. Segue a gente lá no Instagram, @aprendi no podcast. Como que é o teu @, Ju? @Juliana Ferrari, PSI de psicologia. Oh, e é Ferrari que não é com álcool, viu, Samara? É Ferrari com todos aqueles negócios que tu falou lá, né? A Juliana Superpower. É. Como que é o teu @, Fábio? @Fábio Poloto, Poloto com 2 T's. Poloto com 2 T's. Samara, como que é o teu @? @Samara Plentes com Z Nutri. Nutri, a galera da saúde. Eu sou @Rick B. White, é o @Aprendi no podcast. E esse foi o Mais Óleo que eu aprendi. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu. Beijo. A gente fica agora aqui igual o